Fala jogador, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Vídeo de hoje, podcast com o Shogun. Não perca esse vídeo e no final eu vou estar colocando uma observação que o Shogun, famoso Japa, pediu para eu colocar, que ele esqueceu de colocar um adendo ali. Então, dá uma olhadinha nas considerações finais que tem um adendo a pedido do Japa. Vamos pro vídeo! Deixa eu ver se ele já chegou. Olha só, já estamos áudio Boa noite, liberado, áudio liberado do nosso convidado. boa noite. Tudo bem aí, cara? Boa noite, boa noite, boa noite. Nosso convidado chegou, gente. Nosso querido Japa. Japa, o pessoal me fez uma pergunta. Eu vou já. Antes de te apresentar, eu preciso. Qual é o seu nome? O pessoal falou, por que O você meu, chama ele de Japa para fazer essa apresentação aqui? o meu nome é Lucas, né? Lucas. Lucas Hideki. O Hideki é da onde saiu o HDK, que foi meu primeiro Ah. nick. Então, gente, E mas é pra, gen- Lucas. pra gente pegar aquela apresentação pro nosso digníssimo Japa, mais conhecido como Shogun. Gente, Shogun, né? É o personagem dele, que é o líder da Warlord. Hoje em dia, top clã aí do nosso servidor das sombras. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vamos ter oportunidade de conhecer. Se apresente aí, também fale com o pessoal agora. Fala é sua, meu amigo. Obrigado, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, Peçanha. Obrigado pro pessoal que está participando da live aí. Eu acho que isso agrega muito para a comunidade, a gente poder ouvir tudo, né? E saber que nem tudo é só treta também, né? Porque tem treta Sim, para todo lado hoje em dia, né? Mas é verdade. passar um pouco também da visão, né, de outros clãs aí também, né? A gente sabe que existem outros clãs de destaque aí também, e, né, felizmente nós somos um deles hoje em dia. E trazer um pouco da visão, pensamento da Trick, o meu pensamento. Para quem não sabe, é Lucas, né? Já falei, mas é Japa, Shogun, como preferir. HDK? ADK, casado, duas filhas, Oh, meu Deus do céu. um no forninho. Eita! O meu é ano que vem, a Maitê vem ano que Aí, vem. boa. Coisa boa, coisa boa. Eu também tenho o Miguel, para quem a galera que da live já conhece, tem o Miguel. E a Maitê ano que vem vai tá preparando para ano que vem aí, tá sendo a mais nova jogadora de Diablo. Coisa boa. Não, o duro não é criançado, o duro é a ressonância, né, pessoal? Como é que dá ressonância pra todo mundo? Eu queria fazer um time de X8, mas não dá pra Não dá, bancar a não dá, ressonância. não dá, não dá. Não dá nem pra fazer um X30. Não dá nem o X, mas ainda mais o X30 de hoje em dia, né? Pura verdade, gente, é a pura verdade. Hoje em dia tá difícil. Japa, Tá difícil. aproveitando assim nesse clima aqui que a gente já tá tendo, queria saber com você, Diablo Immortal pra você foi antes do Diablo Immortal? Você chegou a jogar algum jogo da franquia? Como é que foi isso? Você jogou algum outro MMO? Essa pergunta é meio que clichê, né? Antes da gente entrar, só pra Uhum. galera saber da onde que, tipo assim, pô, por que caiu, como caiu no Diablo Immortal? Como é que foi essa Cara, eu linha? sou, eu sou um fã gigante da franquia. Eu jogo desde o Diablo 1. Eu joguei Legal, o Diablo 1, eu joguei o Diablo 2, Diablo 3, acho que em horas jogadas, acho que o Diablo 3 é o que eu tenho mais horas jogadas. Joguei muito o Diablo 3. legal. Mas eu fui mais na franquia. Eu tive alguns jogos mobile que eu joguei com a galera do trabalho. O pessoal do trabalho jogava Clash of Clans, depois a gente foi pro Clash Royale. Mas mobile foi isso daí, não era tanto pay to win que nem é o Diablo, né? Vamos dizer assim. Mas da franquia mesmo eu sempre fui fã, desde molequinho, assim, desde o primeiro jogo eu sempre gostei muito. Pô, você passou por toda, que nem eu passei pelo um, passei pelo 2. O 2 eu joguei mais, o 1 eu joguei um pouquinho, joguei o finalzinho ali do um, mas joguei o 1, joguei o 2. O 3 foi o ápice, né? Que eu joguei tanto pelo PlayStation 3 quanto pelo computador. E o 4 eu não joguei, mas o Immortal hoje é minha vida, meu coração. E já, aí tá.
amigos convidaram, chegou o convite pro Diablo Immortal, ou tipo assim, apareceu, fez o pré-registro e você convidou a galera, como é que foi essa pegada aí da criação do personagem, do primeiro servidor, como é que foi essa linha inicial aí do tapa pro Diablo Immortal? Cara, eu sempre acompanhei muitos criadores de conteúdo, principalmente da gringa, né? Tem o Rex, que é um criador de Aham. conteúdo muito bacana. Ele é de uma equipe que chama Max Row, né? Então os caras têm um conteúdo muito legal. E eu vi em uma das lives do Rex lá que ele tava fazendo a parte do beta testing lá do Diablo Immortal, coisa do tipo, né? Aham. E eu me inscrevi. Eu me inscrevi para poder ter acesso ao conteúdo do jogo antes e tal. Como Legal. é Diablo, né? Eu não me importei muito com o resto, né? E lá nos testes que eles apresentavam lá, parecia ser, assim, para um jogo mobile, que na época a proposta era só mobile, era que ele tivesse só no celular, né? Sim. Os gráficos estavam muito fiéis ao Diablo 3, eu achei que todo o engine dele estava muito parecido com o Diablo 3. Eu falei, cara, porra, vou tentar jogar, né? Vamos lá, né? A princípio, pensei que era só um jogo de grind, eu gosto muito do grind, né? Aham. Embora hoje eu não tenha tanto tempo para grindar, mas foi basicamente esse aí o primeiro contato com o jogo aí. O grind do jogo chegou num nível que, assim, eu falo pra você, hoje quem não faz pelo menos ali de 20, umas 20 DGs ali no dia, ele já começa a ficar passando pra trás, os itens já tipo, eu já tô grindando o item do H3, eu já tô me preparando pra uma Sim. coisa que nem tem, tipo assim, daqui a 3 semanas, 4, eu acho, 4 ou 3 semanas Sim. pra chegar, Acho que umas 4 semanas. eu já tô me Quer preparando. dizer, tem uns caras aí que eu não vou falar nomes ainda, né? Mas tem uns caras aí que eu tenho certeza que vai pegar antes o 500, né? Tem uns caras loucos aí. Tem uma galera que tá. O Panqueca ontem, eu troquei uma ideia com ele. O Panqueca ontem, ele tá com quase 5 milhões de XPs na bag já, tipo, só esperando pra quando Bizarro, cara. chegar na semana ele já puxar o XP e Bizarro. A não vai galera nem já criou precisar. uma mecânica pra estourar no negócio, né, cara? Já, isso é sensacional. E já, assim, primeiro servidor que você criou, você teve já o contato porque é a parte que a galera gosta muito de saber, né? Os primeiros contatos, você já conhecia alguém? O foco muito é conhecer o passado da galera antes, né? Como é que foi o primeiro servidor que você criou o personagem ali? Qual foi o primeiro personagem que você falou assim, pô, eu vou nesse personagem aqui, vai ser que você começou, que você deu patamar. Sempre foi bárbaro, que hoje em dia eu vejo você muito de bárbaro, né? Sim, sim. Não, hoje eu tô jogando de Bárbaro, tá bem legal no Metal Bárbaro, ele não tá quebrado, né? Mas quando eu comecei, cara, eu comecei no Vidian. Eu não Aham. pesquisei muito sobre servidores, né? Quando eu instalei o jogo, ele trouxe um servidor lá, falei, vou nesse aqui, né, pra conhecer e tal, né? E eu comecei no Vidian, e meu Legal. primeiro personagem foi Cruzado. Que Foi Cruzado. irado. A E eu maioria. joguei. É porque o Cruzado tem muita referência do Diablo 3, né, cara? Sim. O Diablo 3, o Cruzado, na época das Seasons no Diablo 3, o Cruzado acho que ele foi nerfado umas 4 ou 5 Seasons seguidas, porque ele era RGK, era bizarro o Cruzado, né? Eu falei, porra, cara, jogar de Cruzadão aí vai bem, né? Sim. E, só que, lógico, é totalmente diferente do Diablo 3, né? Mas eu só fui descobrir depois, né? E aí tu começou lá no vídeo e com o cruzadão, colocou aquele cruzado pra, tipo, montou ele e tipo assim, quando você começou, você já falou assim, cara, vou começar, já tinha, você estudou um pouco do jogo como você mesmo, já via a galera da gringa, vou começar já pegando firme, ou então foi que nem a maioria do pessoal, foi aprendendo, começando o jogo, já entrou numa guilda já de cara, ou depois que você entrou numa guilda, como é que foi essa sua trajetória no vídeo, nesse primeiro servidor? Já chegou Cara, também a ter contato com alguém que hoje em dia já joga? Como é que foi essa situação? hum, cara, eu na verdade, quando eu comecei, eu já tinha consumido muito conteúdo do pessoal da gringa lá, né? Aham. O pessoal que tava no beta testing lá e tal, eu tinha consumido muito conteúdo dos caras. Então, assim, eu meio que já sabia quais gemas lendárias eram boas, né? O caminho mais ou Hum, menos que eu tinha que seguir. Não tava claro ainda a questão de builds, né? Tava muito obscuro ainda e tal. Mas eu não fui com o pé embaixo, até porque não tem recurso para ir com o pé embaixo nesse jogo, né? São poucos que tem. aham. Mas eu fui buildando, fui devagarzinho, fui pegando o brasão, fazendo as coisas e tal. E de clã, cara, eu confesso que meu primeiro clã eu entrei pra cumprir a missão, porque tem a missão quando você começa lá de entrar num clã, né? Sim.
E aí eu entrei num clã que, se não me falha a memória, chamava Rei das Sombras. Nada a ver. Um clã nada a ver, assim, sabe? Então, mas eu não tinha muita noção do jogo ainda. Eu não sabia a relevância de um clã pro jogo, porque não tinha isso nos outros Diablos, né? Era Sim. uma coisa totalmente aleatória, né? Pra mim, né? Pensando na franquia, né? E aí eu entrei num clã lá pra cumprir a missão, curti um pouco a galera, conheci um pessoal, mas nada muito sério. Eu não entrava nem no Discord na época ainda, né? Sim. Não tinha muito disso. Mas o começo foi isso daí, cara. Foi basicamente, eu Foi- entrei num clã qualquer, era aquela bagunça, né? É isso que eu ia te perguntar. Tipo assim, você não chegou a entrar numa linha de staff, não, né? Você só entrou Não, ali, mesmo você conhecendo do jogo, você só entrou, tipo, só pra cumprir missão, vamos botar assim. exatamente, eu entrei para cumprir missão. Porque assim, eu tenho consciência, porque o que acontece? Como eu tava aprendendo do jogo, Aham. e eu senti que tinha uma galera que já tava muito aquecida no jogo já, sabe? Tinha uns caras que eles já estavam mais pra frente e tal. Eu falei, cara, não adianta eu querer aplicar num clã que tá no top 5 ali. Né? Entendi. Pô, não tem porquê, é um personagem novo, um personagem fraco, né? Já tinha uma galerinha mais forte na época lá já, quando eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto, né? Sim. E aí eu preferi ir num clã baixo lá pra eu entender as mecânicas, né? Foi mais ou menos nessa direção aí. E como é que foi o seu primeiro contato? Assim, você já teve nesse primeiro servidor, você chegou a ter um primeiro contato já com um clã tipo top. Eu não vou, assim, porque top 10 vou botar top 10 ali. Um clã já de alta performance, ou você foi na passagem tipo desse servidor por um próximo que você teve o primeiro contato e nesse primeiro servidor você só aprendeu mais do que construção de personagem, CB, campo de batalha. Como é que foi ali Uhum. nesse primeiro contato desse servidor? Se ficou todo o servidor nesse primeiro clã das sombras? Como é que foi essa parte ali? Cara, não, na verdade o que aconteceu? Eu posso estar enganado aqui, tá? Mas o Sim, Luiz Cerqueira, ele era desse mesmo clã que eu. O Luiz Cerqueira é um nome relativamente conhecido hoje aí, né? Eu não sei nem se ele parou de jogar, eu nunca mais o vi no game aí. Mas aí começou uma movimentação de clãs menores, como o clã que eu estava, né? sim. E começaram a migrar para a aliança da Spartacus na época, né? Que era, Hum, era uma das frentes mais fortes, se não a mais forte do servidor lá na época. Né? Então essas frentes aí essa frente era Spartacus, Death Parade e a Al-Qaeda, ah, né? E tá. aí eu fui para Death Parade. Né, a galera começou meio que se espalhar nesses três clãs e outros também, né? Sim. Basicamente eram esses três clãs que eram mais relevantes. Tinham outros que eu não lembro o nome na época, Aham. né? Mas de relevante para hoje aí, até para o pessoal saber a história, quem não sabe, Sim. era a Maktub. A Maktub já era um clã muito expressivo, muito muito forte na época lá já, Que no legal. vídeo lá. Então a Maktub, tipo, não é que nem a Chernobyl que foi criado, tipo, há pouco tempo Não, que eu digo assim, né? Ela já é desde o começo do servidor? desde o começo do servidor. Desde o começo do Caramba! servidor. A Maktub é Ó! um clã muito antigo. Na época, quem era o líder da Maktub era o Kone. Não, Ele já não. parou de jogar Ah, já. tá. E aí o Zezinho assumiu depois, né? Eu não sei se teve mais alguém na transição, porque quando eu saí do servidor E não ali, acompanhei mais. vamos fazer aquela pergunta, né? Já tinha uma rivalidade ali, naquele momento ali de aliança. Como é que foi essa situação aí? Como é que foi essa situação aí? Não, Tipo tinha assim, fica à rivalidade, né? vontade, fica à vontade. É, É. tinha rivalidade, mas o que me incomodava era que tinha uma troca muito tóxica de alguns players da aliança que eu estava, né? Tem uns caras Das aí, tem partes. nomes, isso, a Spartacus nem tanto, era o pessoal da Death Parade. Aham. Porque na verdade eu fui pra Death Parade, tá? Spartacus é a próxima etapa da história. Aham. Mas eu fui pra Death Parade e aí tinha uma galera que hoje em dia nem joga mais, o CO2, o Metzelem e outros que eu não vou lembrar o nome agora, eles já não são mais jogadores de Diablo Immortal, mas tinha umas treta muito forte lá deles com o pessoal da Maktub, sabe? Entendi. E E aí eu era vi que aquilo e eu falava, cara, não, pra não é quê, minha né? pegada. Não, não é minha pegada. E aí eu até comecei a fazer contato com o pessoal da MAC, sabe? Foi aí que começou, na treta deles, surgiu a amizade que eu Que, tenho le- com a MAC, até o pessoal da MAC lá. e isso que é uma parada legal, né? Isso que a gente conversa. Eu acho que assim, as pessoas, eu acho que é o clichê que ficou aqui do podcast. O podcast começou a mostrar uma coisa que
pô, ali no jogo todo mundo acha que todo mundo se odeia, pá, aquele negócio assim. E na verdade é uma amizade absurda por trás, né? Isso é maneiro demais, cara. Assim, legal pra galera ver que existe, olha, tu tem uma amizade com o Zezinho mesmo vocês não sendo da mesma aliança, uma amizade aí da antiga. E como é que foi a saída da Death Parade para ir para Spartacus? Um dos motivos que te levou foi isso? Ou foi alguma questão maior de crescimento? Como é que foi essa transição aí para Spartacus? Teve um pouco de tudo. Na verdade, o principal fator foi eles implementaram a mecânica de grupo guerreiro, não existia antes, né? Tá. E aí, na busca de um grupo guerreiro, eu achei um grupo guerreiro lá de um louco lá chamado Belay. Ele continua jogando até Aí hoje? o Belay joga até hoje. O Belay joga até hoje. E ele tem um papel importantíssimo em toda a história que eu vou contar daqui pra frente aí, né? Mas o Belay, eu entrei no GG do Belay, né? E lá Aham. também conheci a Aki. A Aki, cara, ela é uma prima que eu conheci no jogo. Olha que Que bizarro. irado. Prima mesmo? Prima Prima mesmo. Prima, mesmo? não é prima de primeiro Primeiro grau, né? Ela é grau. prima do meu pai. Que Ela é prima do meu irado. pai. E eu conheci ela no jogo, tá ligado? Então, tipo assim, foi essa loucura, né? E aí a gente começou a amizade começou a desenrolar, eu e o Belay. O Belay não mora muito longe da minha casa aqui, Aham. né? E a gente até se encontrou já algumas vezes, eu fui na casa dele lá e tal. Maneiro. E aí ele me convidou, ele falou, cara, você não quer vir pra Spartacus? Porque a Spartacus estava numa transição louca lá, o cara que fundou a Spartacus tinha parado de jogar, aí assumiu um outro cara lá que eu não lembro o nome dele, e esse cara queria parar de jogar também. E ele pediu pro Belay assumir a Spartacus. Aí o Hum. Belay me convidou, ele falou, Japa, você não quer vir pra cá e ser oficial? Porque assim, eu não era oficial antes, mas eu via muitas oportunidades na Death Parade e outros lugares no Rei das Sombras também que eu tava lá, Sim. que eu falava, cara, por que esses caras não conseguem se organizar? Né? E me incomoda a falta de organização nessas coisas, porque é simples, né? Sim. Dá trabalho, mas, né? Faz parte, né? Sim. E me incomodava, e aí o Belay deu essa oportunidade pra mim, eu falei, não, vou. E aí eu conversei com o pessoal da Death Parade lá, fui pra Spartacus como oficial, e aí lá a gente começou a organizar mais, a planilhar as coisas, já desde aquela época já. Então, E- Na Spartacus, na Death Parade você não teve contato nenhum com a parte de não. staff, mas na Spartacus você já começou a se encontrar na parte ali da staff. Que eu falo, um oficial ele é basicamente quase um líder, né? Não, o líder é aquele que toma aquela frente mesmo, mas ele é que dá o apoio, né? Ele que tá ali para aguentar a pressão mesmo das pancadas junto com a liderança. Então, você já começou a ter aquele primeiro contato na Spartacus mesmo. Sim, sim. Já na Spartacus já entrei já. Lógico, né? Até entender o que eu. Não tinha tanta coisa. Hoje em dia o oficial tem mais um monte mais de coisa pra fazer, né? Mas na Aham. época não tinha tanto assim, né? Então era mais buscar engajamento da galera. As guerras eram totalmente diferentes, né? É igual o pré-X30, né? Que você Sim, bate no robozão. Era aquilo lá, a GVG. Um sim. robozão pra cada lado que era o líder do clã. E a galera batendo. Quem matasse o robozão primeiro ganhava, né? Ganhava, que nem, eu acho que foi a Shai que comentou isso, que tinha, tipo, tinha a linha A, né, tinha a linha B, que é o pessoal que queria, a Shai colocou que era totalmente diferente, né, como se fosse Totalmente os diferente. Não, não distritos tinha de nem outro. linha. Todo mundo entra, Hum, todo mundo entrava, né? É igual aquela. Eu não sei se você já participou de algum X30, Peçanha. não, Mas você entra ali na salinha, né? Você fica todo mundo num bololô ali cheio de gente. A hora que dá o timer lá, a galera tudo desce pra bater no robozão. entendi. Era isso. Era E, isso. No auge do jogo eram 99 players batendo no robozão. Era isso. Entendi. E assim, você falou essa questão da aliança, né? Até que eu vou puxar um pouquinho um assunto que eu vou pegar lá na frente com você, que eu acho que hoje em dia um grande foco do jogo são a questão das alianças. Como é que foi pra você ali nessa organização? Pô, eu assumi a Spartacus junto com Balei, certo? Belei. Belei, junto com Belei você de oficial, Belei de líder ali. Como é que foi ali essa questão de organização da aliança, de questão de só ficou duas frentes no servidor? Como é que foi esse ponto ali para não acontecer essa situação naquele momento ali do jogo? Ou não tinha essa preocupação? Vamos manter a aliança que tá, vamos tentar disputar mesmo? Como é que foi esse momento ali? Tem alguma da história ali que você passou? Haviam três frentes. Tinha um cara que ele se preocupou.
com essa questão há muito tempo, e ninguém falava disso, né, de saúde de servidor, né? Sim. Inclusive, um pouquinho mais pra frente na nossa conversa, talvez eu queime minha língua, mas esse cara, ele se preocupou em sair, criar um novo clã, captar a galera dos clãs que estavam meio definhando, né? E tentar criar uma nova frente. Então tinha 3 frentes, né? Não eram equiparadas em força, né? Mas a Uhum. gente tinha 3 frentes. Mas assim, não era uma preocupação na época muito grande a questão de equilíbrio. A galera queria. O pessoal tava aprendendo do jogo também, assim, muitas coisas, né? Aí sobe pra Imortal, depois vai pra. Não sabia o que que era Kion, não sabia o que que era nada, né? Então. A galera só curtia o jogo lá no vídeo, lá não tinha tanto essa treta aí. Eu não sei se a galera que encabeçou antes, no auge do servidor, né, se eles tiveram esse tipo de sentimento ou esse tipo de discussão, eu não estava envolvido na época, né? Aham. Mas na época que eu assumi, já o servidor já estava mais tranquilo a hora que eu assumi, sabe? Tava bem menos populoso, muita gente que jogou e parou, e ele já começando a sentir um pouco de perda da população do servidor mesmo, assim, Já sabe? daquele impacto da. Que assim, a gente sabe que o Diablo ele tem épocas que você vai estar bombando, você vai ter player pra caramba, e tem uma época que parece que ele dá uma despencada absurda, né? Então você já tava Uhum. começando. E assim, e foi daí. Qual foi o momento que vocês falaram assim, gente, o servidor já não tá legal? Foi. Foi através do merge? Como é que foi o primeiro impacto do precisamos sair do vídeo ou foi o merge que fez vocês saírem do vídeo? Como é que foi essa transição de sair dali do vídeo para vir para um próximo servidor? E você já e para qual servidor que você foi, né? Antes de você chegar aqui no Elzix? Na verdade, assim, antes, né, de anunciarem a migração do servidor, Aham. não tinha opção. Não tinha opção. O máximo que a gente pensava na época, cara, vamos criar outra conta em outro servidor. Ah, não tinha esse negócio de troca de servidor Não ainda. tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Isso demorou pra ver, sabe? Tanto que nem eu falei lá no começo, eu joguei de cruzado, né? Acho que por uma temporada e meia, talvez duas, acho que 1 e meia. Aham. E aí depois eu mudei pra Necromante, porque daí que veio a troca de classe, e as Hum. coisas foram evoluindo, né? Então, assim, a gente jogava, porque é por amor ao jogo mesmo. Não tinha essa opção de troca de servidor, não falava-se de merge, né? Aham. E aí, quando começou a especulação e aí teve a oficialização da Blizzard, aí o pessoal foi a loucura, né? Aí Aí. foi uma coisa louca, né? E nessa época eu já era parte da staff da Spartacus, né? Ah, E aí teve um cara muito louco, muita gente deve conhecer, o Marduk. Ele era líder de um clã chamado BaZ no Elzix. Ele chamou uma reunião, ele tentou convocar lá os líderes e alguns oficiais, né, dos principais clãs, dos principais servidores ali, né. sim. Foi uma reunião maluca lá, tinha uns caras muito loucos lá que já nem joga mais. E aí a ideia dele era, quando liberasse a migração, que a gente fizesse um super servidor. Que isso? Já era a ideia dele fazer um super servidor. Só que quando eles anunciaram a migração, eles anunciaram também o merge, mas isso seria feito em 2 etapas. Primeiro Hum, liberava a migração e depois liberava o merge. sim. E aí a nossa aliança, bom, beleza, o pessoal abraçou, né? O discurso foi lindo, maravilhoso, tudo ia ser flores, né? Na Sim. época. Como sempre, né? O É, discurso é maravilhoso. exatamente. E aí a gente conversou com a aliança lá, e aí a gente decidiu que a aliança ia se separar até que acontecesse o merge, né? O Aham. bloco, o bloco ele era composto, né? Hoje é uma coisa só, né? Mas Sim. o bloco ele era composto por Elzix, Belial, Shu e Akara. Sim. O que que a gente decidiu? A galera da Spartacus iria pro Elzix, a galera Hum. da Death Parade foi pro Belial e a galera da Al-Qaeda foi pro Shu, né? Eles Hum. foram, Tipo, a vocês se galera se dividiram separou. pra pegar cada um, tipo, um servidor, vamos botar assim, né? Isso. Porque a gente, como eu disse, a gente já estava sofrendo com problema de população na época lá no vídeo lá. Então, Aham. assim, os clãs, apesar de estar num cenário competitivo de 2 frentes, né? Os clãs eles estavam definhando, né? Não tava, o volume que saía não era o volume que entrava de player, né? Não tinha essa movimentação toda, né? Sim. E aí a gente pegou e a Spartacus inteira foi pro Elzix, quem quis foi pro Elzix, porque a primeira troca era grátis, S- né? Teve alguns amigos que quiseram ficar, eu acho que eles até foram abrigados na MAC na época,
Eu não lembro o nome dos caras. A MAC, Mas ela não quis sair, a MAC não, continuou, a MAC preferiu não. continuar. A MAC só veio agora no Super Merge. A MAC ficou Hum, no vídeo lá. E assim, por sorte, né, que eu acho que se não fosse isso, eu tô falando o meu pensamento, tá? Não que a MAC tenha assumido isso. sim, Por sorte, quando teve essa abertura de mudança de servidor, muita gente foi para o Vidian também. Teve uma galera que foi lá. Aquela trupe do Gohan, se eu não me engano, eles foram para lá, se eu não estou enganado. não E teve cheguei. mais uma galera que. Você não conheceu. Essa É, galera é mais das antigas aí, né? Então, assim, não deixou o servidor morto. aham, O servidor não morreu, né? Eu acompanhava um pouquinho, eu conversava com o pessoal à distância, né? Mas ele não deixou o servidor morto, mas uma das principais frentes da época saiu toda, né? Então a galera da Death Parade foi lá para o Belial, nós da Spartacus pro Elzix, e o pessoal da Al-Qaeda foi pro Sul, e depois no Merge a gente ah, se reencontrou, e o plano era, vamos reforçar os nossos clãs com players, né? legal, E aí depois a gente se encontra a hora que tiver o Merge e refaz a aliança. legal. E obviamente que deu tudo errado. Deu tudo errado, né? O melhor de tudo Porque é isso. porque esse bloco do Elzix, ele é um bloco que já tinha uma galera jogando há bastante tempo já junto e tinha uma população muito grande nesses servidores, né? Então, Hum, assim, não tinha player solto, muito pouco, né? Tinha entendi. muito pouco player solto. Eles até anteciparam umas conversas, né, de tentar fazer fusão de clãs quando a gente fizesse a migração e tal, mas Aham. muita coisa foi por baixo aí nesse processo aí. Né? E quando a gente se encontrou no final, mudou tudo, né? Porque eu fui para Leviatã. Ah, você saiu e acabou que você, né, então na vida não nem criou a Esparta e saiu da Não, Esparta? a gente não criou a Spartacus porque ficou uma dúvida muito grande. Qual que era o desafio? Hum, A gente não conhecia onde a gente ia pisar. A gente tinha noção pela história bonita que contavam pra gente, hum, né? E aí o que que a gente fez na época? Qual que é a decisão? Nós vamos criar um clã novo, vamos tentar captar gente, né? Aí olhando o servidor a gente viu que não tinha muito o que captar, tava né? todo mundo já encaixadinho no seu digníssimo Tava clã, todo né? mundo alianças muito bem definidas, né? E aí no final das contas eu e mais alguns players decidimos nos enquadrar em algum clã que já tivesse consolidado, Legal. né? E aí meio que espalhou, né? Tinha a época, se eu não me engano, a aliança na época, o Peçanha, era a Leviatã, a Santuário, que não existe mais, faz Ah, tempo, e aham. a Hellfire Club, eu acho que era o terceiro clã. Eu acho que também não Tá? existe mais esse clã Não, também, não, não. esse não existe, faz tempo já. Esse clã já acabou faz tempo, já Hellfire. Se eu não me engano, era a Hellfire o terceiro clã. Sim. E aí, eu e alguns amigos, né? Eu, God Tirael, Draco, Magnata, pessoal que já não joga mais, a gente foi pra Leviatã, né? Ficou sob o comando lá do Psycho Killer na época, que depois ele. Acho que ele parou de jogar agora, né? O nome dele tava como Exu Caveira, mas depois Isso, e eu acho que ele ele parou parou de de jogar jogar. foi mais ou menos em abril ou maio, alguma coisa assim. Eu acho que foi quando ele parou de jogar. Não Então, a sei. gente foi para Leviatã e o resto da galera da Spartacus praticamente foi para Santuário, que era o Ah, clã aliado. sim, Né? Ficaram soltos uns tempos lá e depois sim. eles foram para Santuário. E isso foi, e ali o que foi dando a construção e tipo assim, aconteceu o merge, você estava na Leviatã, aconteceu o merge, não existe mais a questão do, não existe Death Parade, não existe Santuário, não existe mais nada. Qual foi o passo que foi dado? Tipo assim, da onde vocês saem da Leviatã para criar um novo clã? Como é que começou essa construção? E qual o clã que veio aí? Porque eu não, que eu lembre de você, que eu lembro de você, eu acho que você tava na Trick, não era? Não foi alguma, foi Nossa, a história até a Trick tem chão, cara. então, como é que foi essa chegada? Como é que foi esse passo até chegar nessa parte aí dessa união? Chegou o Mesh, vamos lá, como é que foi? Gerou curiosidade. Como é que foi? Conta aí, como é que foi isso daí? Você chegou a Não, pegar ali staff na Leviatã, o Pissaco não, não. deu uma abertura pra vocês, sabendo que vocês faziam parte de uma staff, pô, tinha um líder de clã com você ali, você era oficial, ele chegou a dar esse espaço pra vocês ajudarem ali a Leviatã, alguma coisa assim? Cara, eu lembro de uma noite eu conversando com o Psycho no Discord, ele falou pra mim, ele falou, cara, quem quiser ser oficial na Leviatã pode ser, só que Sim. tem que entregar.
né? Mas foi a única conversa perto de staff que eu tive dele, porque a Leviatã era um clã muito bem estruturado, muito bem consolidado já, né? Entendi. Tinha uma staff competente, o Raver era parte da staff da Leviatã também. Então tinha uma galera extremamente competente lá. Eu falei, cara, pra que eu vou mexer no que tá funcionando, né? Pra que eu vou querer me meter no meio? Os caras já têm a cultura deles aí de como conduzir, de como administrar e gerir o clã. Eu Aham. falei, não tem por que eu me meter nesse meio, né? Sim. E aí fiquei lá, fiquei jogando de membro, participando das coisas lá, normal. E a galera da Spartacus, aí vem um cara-chave aí em toda essa história. Aí o Belay, ele tava na Santuário. O Sim. Belay e a Santuário, na época, o líder de lá era o Striker. O Striker Zero, também é outro cara que parou de jogar, né? E aí, depois de muito conversar com o Striker, a gente acabou descobrindo que o Striker ia parar de jogar e que ele queria passar a liderança do Santuário, né? Aham. Só que a Santuário precisava de um ar novo, né? Haviam algumas indisposições na aliança, não sei detalhes, porque né, isso veio histórico, né? Sim. Mas haviam algumas indisposições entre Leviatã e Santuário na época, né? Uhum. E aí o Belay conversou com o Striker na época e falou, cara, e se eu fizer um clã novo? Né? Ele falou, cara, tudo bem, vê com o pessoal aí, quem quiser acompanhar e tal. E aí o Belay criou a Sanatório, o Belay veio conversar comigo, ele falou, cara, você vai comigo? Eu falei, não, vamos nessa empreitada aí que a gente consegue. Sim. E aí fiquei um pouco receoso, porque assim, de certa forma eu tava na zona de conforto, né? Você tá num clã que já é estruturado, já funciona, e, porra, vamos criar do zero e penar num servidor que já tinha clãs bem definidos, alianças bem estruturadas. Falei, cara, não, mas vamos lá, né? Vamos E tentar, aí o né? Belay, vamos tentar, vamos tentar. E o Belay criou a Sanatório e trouxe a Sim. galera muitos da Santuário lá, pessoal que tá com a gente até hoje, cara, pessoal fantástico, a Líria, Jesus. Inclusive, eu sempre Caraca. falo que o Senhor está conosco sempre, né? Que o Jesus está sempre lá. Mas a Tatá, o Jesus. Pessoal, desculpa se eu esquecer de alguém aí, mas pessoal fantástico que acompanhou com a gente aí desde essa época do fim da Santuário para o início do Sanatório. Sim. E aí o pessoal batalhou muito para fazer a Sanatório acontecer. Não foi fácil, como eu disse, né? Na época também era. A gente tinha uma vantagem que, assim, na época não tinha um absurdo de baleias, né? Que nem tem hoje. Na verdade, as baleias estavam tudo escondidas no Gorgótra, tava tudo pra lá, esses caras, né? Tava tudo no E fundo do, aí, do, do, do Atlântico lá. os caras tava lá na Fossa Mariana, lá, graças a Deus, na época. E, E e aí foi mais fácil de fazer essa estrutura das coisas. foi assim, fácil entre aspas, né? Como eu disse, ainda era um problema captar player, Sim. né? Era um problema captar player porque não tinha muita ponta solta, né? E aí com o merge veio uma loucura, né, cara? Tinha regicidas, o clã do cara da época era do Carrapicho, era, Aham. mano, os caras eram muito forte, um pessoal extremamente competente. Hoje, graças a Deus, vários ex-regicidas estão com a gente também, na Aham. Warlord, Que né? irado. E aí a gente foi conduzindo, buscando aliança, era difícil, né? E a nossa primeira live, talvez eu confunda a ordem dos fatos aqui, tá, Peçanha? Porque é Sim. tanta coisa que rola, mas a nossa primeira live foi com a casa do Kibe, cara. Que irado. Casa do Kibe do Marinette aí. Do Guga Channel. Do Guga Guga. Channel, sim. Marinette era o nome do personagem dele, né? Mas era do Guga. A primeira live da Sanatório foi com a casa do Kibe, né? Sim. E Vocês entraram não alguns chegaram a outros no fazer meio também. aliança com a Leviatã? Quando vocês criaram o sanatório, vocês não chegaram a fazer. Não, não. Eu não lembro o exato motivo na época, Aham. mas se eu não me engano, em conversa com o Belay, até a gente achou que era melhor falar, cara, vamos por conta, e aí a Sim. gente busca, mesmo porque o que que acontecia? Tinha muita gente, que nem eu disse, né? Tinha muita gente da Santuário com a gente. Sim. E tinha essa indisposição do pessoal que é ex-Santuário com o pessoal que era da Leviatã na época lá e tal. E Aham. aí acabou a gente optou por, não, vamos desvincular e começar uma história livro branco, totalmente, né? E aí vocês foram. E qual foi a primeira. Ali, vocês chegaram a pegar top 10, chegaram a pegar algum imortal, chegaram com a Santuário naquela época de servidor ali, qual foi o ponto ali de virada da construção da Sanatório, né? Naquele ponto do servidor, até chegar o dia da dissolução dela para criar a Trick? Como é que Tá. foi essa caminhada?
Cara, teve uma bagunça de Ally, né? Teve uma Aham. bagunça de Ally nesse meio tempo aí. A gente ficou muito tempo de sombras. A gente sempre tava no top 10. Sim. Sempre tava no top 10 ali, mas a gente ficou muito tempo com a Ally meio quebrada, assim, sabe? Como o pessoal já tava bem fechadinho, bem formadinho, né? Sim. E aí depois de um tempo depois de um bom tempo, né, veio a Boom. A Boom, eu não sei se você chegou a conhecer, mas Já ouvi falar, já ouvi falar muito dela. O Raver saiu da Leviathan, Uhum. né? E ele criou a Boom, né? Sim. Vieram alguns players que eram muito, muito amigos do Raver, né? E ele criou a Boom, e aí a Boom entrou nessa live com a gente. Né? Então era Sanatório, Casa do Kibe e Boom. Sim. E essa aliança, se eu não me engano, eu tava até viajando, eu não vi esse X30. A gente subiu como imortal no Sanatório. Que Né? irado. O Belay era nosso líder, aí eu tava o Raver na Boom e o Guga na Casa do Kibe lá. Foi quando vocês subiram pra Para Imortal. Imortal pela primeira vez com a Sanatório. Que irado, que irado. Pela primeira vez, né? Um clã aí com o pessoal bem mid para low res, assim, né? Eu não Aham. tinha muita ressonância na época, eu acho que eu tinha menos de 4K. E já tinha uma galerinha bem mais forte já na época, né? Então Nessa época eu era. vou botar assim, um baleia o que era? 7K já? Ah, cara, é por aí, porque nessa época foi logo que teve a transição para as 8 gemas lendárias. Entende? Tá, É, um pouquinho antes disso daí eram só 6 gemas. Então o cara que tinha o 7K, ele era o, sei lá, o MZK de hoje em dia. entendi, Porque entendi, o cap era 7.500 e alguma coisa. Né? entendi, Então entendi. era uma coisa meio bizarra, assim, que tinha 7K, mas tinha uma galerinha já de 5K, 4K e meio era muito forte na época, pro servidor da época, tá? Do jeito que Sim. tava na época. Tipo, seria o Era famoso muito 8K forte. hoje. O 4K e meio ali seria o famoso 8K É, hoje. pode-se dizer que é algo equiparável aí, 7, 8K de hoje. O Entendi. cara de 4K e meio aí era bem expressivo aí Que, e que, já é- incomodava bastante. que a gente sabe que faz uma mega diferença. Um cara de 7 Faz, vai, faz uma mega diferença. E faz. aí vocês subiram a Imortal com Boom, Sanatório e Casa do Kibe. Isso. Quando vocês desceram, chegou até a dissolução da aliança ou vocês ainda continuaram mantendo a aliança e foram tentando? Porque assim, eu acho que é uma sigma do Imortal. Poucos são os imortais que sobem e descem e se mantêm aliados, né? A maioria. Impressionante, né? Na verdade, teve um incidente até um pouco infeliz e ele foi muito mal entendido, né? A gente Aham. desceu Hum. e aí começou-se uma conversa com o Pedra, que na época era o líder da Mercenários, Sim. né? E aí a Mercenários ela entrou e a Casa do Kibe, ela ficou ali como a Casa do Kibe, ele é um clã mais focado no PvE. Sim. Né, assim, o Marinette sempre deixou isso claro, ele nunca escondeu isso, né? É um clã pra galera que quer curtir, de boa, né? Não é tão focado no competitivo. E Legal. aí surgiu a Mercenários, que a Mercenários eu acho que ela tinha acabado de sair da Laika Gnomos na época. Acho que foi isso, tá? Negócio louco, assim, né? E aí a Mercenários veio com a gente, ficou meio que uma aliança de três, né? E aí teve uma falha de comunicação bizarra. E quando a gente subiu de novo, subiu a Boom como imortal, Aham. e aí foi Sanatório e Mercenários. E aí a casa do Kibe meio que descobriu na última hora Que não que ia. eles não iam mais, Sim. né? Por falha de comunicação, total, né? A Sim. galera tinha que ter sentado com o Marinette na época, o Guga na época, conversado com ele e tal. E aí até criou-se um clima tenso entre os brothers, né? Mas, Nessa história aí, né? sim. Demorou um pouquinho pra gente reaver o contato até o Janilson, o Guga mesmo, e com razão, ficaram bem chateados porque a gente demorou pra conversar com eles, né? Entendi. Não teve aquele bate. Assim, aquele bate-papo antecipado, né? Olha, tá Uhum. acontecendo isso, estamos ajustando dessa forma, e provavelmente se subir, vai subir Mercenários, Sanatório e Boom. Então, assim, Exatamente. se vocês quiserem mandar alguns players para subir para Imortal também, mas não vai subir, não teve esse bate-papo anterior, né? Não aconteceu.
Exato, não teve. Não teve. E aí foi, acho que aí foi a grande falha que na época deu uma balada na amizade, né? O pessoal da casa do Kibe lá é fantástico, né? O pessoal é muito gente boa. O Guga Então, é. assim, se abalar uns caras que é gente boa, você vê que foi mancada mesmo, sabe? Então, tipo, O teve Guga é uma falha algo de. eu falo que assim, O é um. é um cara que eu busquei conteúdo dele, é o cara que eu assistia ele no YouTube quando eu comecei a jogar, foi um cara que me deu um patamar ali, que falou, pô, eu falei, cara, esse joguinho é legal, minha esposa, né? Minha esposa dentro de casa, minha esposa sempre jogou. Minha esposa, ela já jogou na Dark Resistem, minha esposa ela jogou no Qual que é o nick da sua comecinho, esposa? Lagerta. Ah, eu conheço, sei quem Lá, que é, pô. Largueta. Minha esposa, ela jogou lá no comecinho, me incentivou, só que eu na época trabalhava em restaurante, né? Não tinha condições nenhuma, vida de quem trabalha em restaurante é zero Uhum. vida. Aí Zero bem. ela prosseguiu, aí ela jogou na Dark Resistem, aí eu tentei a jogar um pouquinho ali naquele momento que é de mais tranquilidade, mas não, depois quando volta o ritmo de restaurante eu saí e ela continuou, por isso que eu falo, eu seguia, eu conhecia muito essas coisas ali, conhecia a casa do Kibe e tudo, por causa do que eu vi ela jogando, não porque eu joguei, não tinha experiência nenhuma, nem sabia o que assim, brincava ali, mas não era o foco. E assim, aconteceu a situação. Da onde que chega ao ponto de descem de Imortal novamente, deixam Uhum. de ser. Acaba-se novamente a aliança, aonde chega o ponto de Sanatório não vai seguir mais, como vai ser Uhum. essa virada, como é que foi esse ponto, e até para a construção de novas alianças. Como é que foi esse ponto ali já, para chegar nesse. Então, quando a gente desceu desse último Imortal, que a Boom tava como Imortal, né? Sim, A gente começou a sentir já que tava caindo bastante a atividade de player, né? Muita gente, cara, os caras ficavam sem logar dias, assim, sabe? Pra um clã que quer jogar no competitivo, não a dá. galera que não fica muito tempo sem logar, a gente entende, existem casos e casos, né? Tem casos, por exemplo, na Warlords mesmo, né? Às vezes a pessoa tem um problema de saúde, acontece, né? E são exceções, né? Mas Sim, a gente via que era porque o cara já tinha largado mão do jogo, né? E aí, e também, de novo, difícil captar player, já não tinha muito mais o que pegar de player, né? E aí o Belay, ele conversou com o Pedra da Mercenários, que era da nossa line na época, né? sim. Falou, Pedra, vamos, vamos juntar as escovas de dente aí? Tentar fazer, tentar fazer um negocinho, ó. Porque assim, era mais ou menos assim, a Sanatório tinha uma conta de padeiro aqui. A Sanatório tinha 50 caras muito ativos, Aham. 50 players muito ativos, e a Mercenários também, tá? Então assim, a gente pegou o Pedra, nossa, foi o que o Belém me passou na época, né? Porque essas conversas líder com líder eu deixava na mão dele, né? Sim. Eu cuidava mais da parte burocrática do negócio. E ele conversou com o Pedra lá e o Pedra topou na hora, né? Falou, não, vamos juntar realmente, né? E essa junção foi o que criou a Trick, né? Foi Hum. metade mercenários, metade sanatório. E assim, essa junção ela veio numa hora simplesmente sensacional. Por quê? Chegou o sistema novo de GVG, né? Que era esse sistema aí que tinha que preencher as 4 linhas, 12 batalhas, que é o que a gente Já tem tem hoje, o. né? Sim. Só que assim, você pegou e colocou um clã com quase 100 pessoas muito ativas. Que irado. Num cenário que a maioria dos clãs tinha aí 40, 50 players ativos. Então, cara, a hora que chegou GVG com a gente, Vigília, no volume, a gente não tinha tanto castrado, mas no volume a gente era para o que o servidor tinha na época, era algo totalmente. E foi a primeira fusão mesmo que a gente fez, né? E aí para o servidor foi um marco, né? Na minha opinião, foi um marco, porque você tinha uma galera totalmente ativa e a GVG começou a demandar uma galera totalmente ativa. E você, Né? como Diferente do que participava era da antes. staff ali, né? Você conseguia organizar isso, né? Você conseguia fazer a galera acontecer dessa forma. Exatamente. Então, tipo assim, e foi muito legal, né? Acho que ela aconteceu num momento muito próprio, assim, né? E a galera da Mercenários também, o pessoal que juntou com a gente na época lá, o pessoal também sensacional, o pessoal muito bacana. O Pedra é um cara sensacional também. E deu certo, cara. Aí a única coisa que a liderança, eles intercalavam, virava o ciclo, Belém, e virava o ciclo Pedra. Pedra, E entendi. eu, como oficial ali, o faz tudo ali, eu
Você Porque não, nessa época ainda você não, pelo que eu tô conversando aqui contigo, a gente eu já percebi que até o momento ainda você não chegou no ponto de pegar a liderança de um clã. Você não, sempre só como oficial, só fazendo ali o meio de campo, né? Vamos botar. É, exato. e como é que aí vocês pegaram, fizeram essa organização? Porque assim, a Trick, quando eu comecei a jogar, ela já existia. Você já tinha um impacto muito grande no servidor. É um clã que eu falo pra você que assim, na época eu sempre se manteve ali. Eu lembro até de vocês com aliança com a Dark, eu acho, com a Foi Rising. Eu, a próxima aliança. eu lembro mais ou menos, acho que foi logo no comecinho, quando eu comecei a jogar, vocês tinham essa aliança ali, eu lembro desse momento. Como é que, assim, não querendo entregar, porque é um conhecimento seu, né? Mas como é que foi essa organização para vocês manterem essa estrutura da Trick ali? Até porque é muito difícil você ter um clã com duas cabeças, com dois reis, né? Vamos botar assim, né? Porque Uhum. tinha o Pedra, tinha o Belei, então vocês têm que ter uma organização mais forte ainda. Como é que vocês conseguiram manter ela durante todo esse tempo até quando chegou, né? Que ela teve a dissolução, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas como é que foi essa organização por detrás ali? Era eu que organizava, cara. Eu que controlava os players, eu que monitorava. Tem uma planilha aí que ela já rodou o servidor já. Sério? Né? Tem uma planilha que ela. Eu lembro que quando a gente juntou com a Warlord lá, o Siegfried veio falar comigo, ó, a gente usa isso aqui. Eu falei, eu sei. Quem criou essa planilha fui eu e um player que já não joga mais, que era o Lucifero, né? Nós que criamos, né? E aí eu vi que já tem essa planilha, já foi pra mão de um monte de gente aí já, né? Mas foi bacana. Então eu controlava tudo ali, né? Os players, a ressonância, qual classe que tava jogando. Lógico que a gente foi otimizando, né? Conforme a gente foi entendendo melhor as mecânicas, a gente foi otimizando isso daí, fazendo de uma maneira um pouquinho mais estruturada. O Belay e o Pedra, o Belay ele é um cara extremamente diplomático. Então ele era o cara que queria estar por trás das cortinas, conversando com a galera, buscando aliança, né? E o Pedra, como todo bom militar, né? Que o Pedra é militar, né? Aham. Eram as decisões difíceis ali. O Pedra, eu gostava muito do Pedra também, porque ele era um cara prático. Para ele a decisão era fácil. Assim, ó, o cara fez tontice aqui, Corta. corta. Conversa uma vez, não encheu o saco, corta. Ele era um cara muito prático, ele é um cara muito prático, né? Que hoje ele tá meio de boa aí no jogo, mas ainda Ah, ele, joga. ele ainda continua jogando Pedra? Continua. Ele foi tirar uma aposentadoria lá na Immortal, lá. Ele tá junto com o Despa, Ah. na Immortal lá. Ele, o Bicheiro e uns outros caras, né? Que eram também da Trick, né? O Bicheiro era da Trick, ele era mercenários, virou Trick, né? Aham. Mas essa parte de organização aí era basicamente eu e o Luciferos que cuidava na época, tá? Sim. Então a gente que cadastrava o pessoal, ficava monitorando a atividade, montava time para o pessoal da GVG e tal, né? Na época tinha até umas GVGs interessantes, né? Sim. Tem muita GVG hoje que é vazia, é até chato, né? Mas faz parte. Não tem jeito, é algo que a gente tem. Até aquela que a gente já sabe assim, que é clichê, né? A gente já sabe quem vai ganhar, a gente sabe quem vai. É aquela que Sim. você não Mas gera nem emoção, né? nessa época eu tinha que montar time para GVG também, igual eu faço para Vigília. Sim. Então, hoje em dia não. Hoje em dia eu mando a gente tem uma comunidade da Warlords lá, né? Aham. E aí no grupo de avisos lá eu mando falar, ó, galera, essa GVG é de boa, entrem na sala que vocês quiserem, só participem, né? Porque é importante pra vocês estarem lá, né? Sim. Mas eu nem fico taxando, vai em tal sala, vai em tal, porque não vai ter ninguém, ou se tiver, vai ter muito pouco, né? O que é chato, né? A gente gostaria que tivesse todos os clãs lotados, aquela coisa. Mas a gente sabe que já não é mais o cenário do jogo, né? E que, Infelizmente. assim, uma coisa que eu até falo com o pessoal até brinca, né, aqui da live, né? Não faz isso não faz esse menino sofrer não. Eu tô tentando captar novos players, trazendo novas players, pra ver se a gente, porque assim, como eu falei, e eu tenho certeza que o mesmo sentimento que eu tenho, você tem, e todo mundo que joga ou que acompanha a gente tem esse sentimento pelo jogo, apesar de todas as em brincadeiras ali, é uma coisa que eu escutei do Cão, a gente é uma grande rede social, isso aqui deixou de ser um jogo. Então, quanto mais o jogo ficar vivo,
parece que pra gente é aquela assim, pô, é a nossa rede social, sabe? É o nosso dia a dia, tipo assim, é o meu cofre do dia, entendeu? É o meu bate-papo. Não é o cofre, é a zoeira, é o bate-papo, é a brincadeira. É isso que eu acho que aquece a gente. Então, assim, eu Sim. tento muito trazer novos players e pra que a gente não deixe o nosso jogo morrer e que a gente tenha pessoas como você que façam isso também acontecer, sabe, Japa? Porque eu acho que as lideranças são muito importantes no crescimento cada vez mais do nosso jogo hoje em dia. Mas Sim. também é um questionamento que eu vou jogar para você ali para frente. Eu não quero entrar muito nesse assunto porque eu quero uma opinião sua, vou botar dessa forma. E Hum. ali, tá, construíram a Trick, estruturaram, organizaram. Qual foi a primeira aliança? Vamos buscar aliança no mercado, no mercado assim, no intuito, né? Vamos conversar com os outros, com os outros clãs. Quem vai ser a aliança? Foco sempre imortal ou não, ó, vamos criar a trick ali, mas no sapatinho, que tem aquele clã que você cria ali e fala assim, cara, não quero imortal agora, vou respirar esse momento, sabe? Vou manter Uhum. e depois buscar. Qual foi o foco ali logo assim que se criou a Trick? E qual de buscar Cara, das alianças? a gente teve um grande mal-entendido nesse caminho aí, né? A gente convidou o Raver, né, Aham. da Boom, para Sim. se juntar a gente, porque, como eu disse, né, o Belay ele estava sempre por trás da diplomacia e conversando com outros líderes de clã, e ele estava em contato com o Pedra da Rising, tinha um Pedra na Rising também, Ah, são né? dois pedras então que São tiveram dois já. Pedras, né? Tinha o Pedra nosso lá Aham. e o Pedra da Rising também, e ele estava em contato também com o Alexander, da Dark Resistance na época, né? Conheço, E aí conheço ele. a gente falou pro Raver, falou, Raver, sei lá, vamos tentar fazer um bololô, a gente junta na Trick também, ou separa, né? E põe um pouquinho de pessoal na Dark Resistance, a gente vai ajustando aqui, ou põe um pouquinho do pessoal na Rising Phoenix. E vamos fazer no jogo das cadeiras e até a galera ficar junto, né? E o Sim. Raver não quis, né? Ele não quis, e ele até teve uma semi-treta na época lá, um mal-entendido lá, por, não sei se por interpretação e tal, uma treta que envolveu até uns tempos atrás aí o Hawks ficava xingando a gente no chat global lá, por causa dessa Sério? treta. Porque na cabeça dos caras, assim, de Hum. certa forma, não sei como isso foi passado pra frente, né? Mas foi como uma traição, meio que fazer pelas costas, e não foi isso, né? A gente tentou fazer uma abordagem, só que ia prejudicar a Boom e o Raver e a galera que foi com ele pra Boom, e eu entendo isso, né? Eles têm um apreço muito grande pelo clã, né? Sim. E o Raver também estava apostando, na época, em clãs que estavam prometendo migrar forte. Um deles era a Tanga Suada, que era o clã do Hum. Miguelito, Miguel Sim. Júnior, né? Sim. E aí ele falou, não, vão lá, de boa, e ficou esse clima de animosidade aí um pouquinho, né? Mas deu tudo certo. No final a gente foi pras cabeças lá com o pessoal da Dark e da Rising Phoenix na época, né? Que E foi uma aliança sensacional. sensacional também. Maneiro, maneiro. Vocês perduraram durante. Foi uma aliança que foi perdurada durante um bom tempo, essa aliança aí? Porque assim, eu lembro. Quando eu cheguei, eu acho que vocês ainda estavam aliados. Eu não. Tipo, eu comecei a jogar em dezembro. Não sei se você se tá Cara, não batendo vou, eu não é, consigo amarrar acontecimentos do jogo com com a as datas. com, a, real- com as datas reais, tá? Sim. Mas essa aliança foi muito bem mesmo. Ela durou bastante, assim, a gente fez um reinado bem longo, foi um Aham. reinado de 6 semanas, e até cansou, né? Porque, nossa, Imortal, pô, é muito trabalho ser Imortal, cara. Mas a galera tava feliz, deu tudo certo e tal, e quando a gente desceu, Sim. esse meio tempo aí aconteceu uma necessidade do Alex, o Alexander, Sim. né? Sim. Ele não estava mais com tempo para o jogo, né? E ele era o líder da Dark, Sim, né? sim, sim, sim. E aí ele veio conversar comigo durante a nossa aliança e tal, ele pôde conhecer um pouquinho do trabalho que a gente fazia na Trick também e tal, e ele Sim. me ofereceu, ele falou, cara, como tem o Pedra e o Belay aí,
você não quer vir pra cá e assumir a liderança da Dark pra você cuidar do pessoal? Legal. Eu falei, cara, tudo bem, né? Se o pessoal aí não tiver nenhuma objeção, né? Quero ajudar, né? Vamos, né? Tudo pra fortalecer a nossa line, né? Sim. E aí eu fui pra Dark e assumi a liderança de lá e a gente tocou aliança mais um tempo. A E gente foi tocou essa line mais um tempo. você então posso dizer, foi o primeiro contato do seu como líder de clã? Oficialmente sim. Oficialmente sim. Embora eu me sentia um dos líderes da Trick também, porque eu participava de muita coisa e fazia muita coisa também. Mas com o cargo dentro do jogo, sim. Sim, Sim. a Dark foi a primeira vez com o cargo de líder dentro do jogo. Pô, que irado. Então, ali você começou a organizar lógico, junto com a Alexandria, né? Todo mundo não hoje, olha, eu que comecei a jogar em dezembro, como eu conhecia a Dark pela época, como eu falei, da minha esposa, eu acho que Dark e Alexandria é uma coisa que você já liga uma coisa na outra, é a mesma coisa, tipo, desde a criação da Chernobyl, você ligar a Poca e Chernobyl, ou Vugudu e Chernobyl, são coisas que Uhum. você não tem como não ligar, né? O nome já é vinculado ao outro. E tá, fortaleceram, chegaram a subir Mortal novamente, com você com a liderança da Dark, ou não chegaram. Não. Como é que foi o desenrolar ali pra volta Patrick, refaz aliança, como é que foi esse É, desenrolar? a Dark, o único imortal que a gente subiu com essa live foi a Dark que Aham, pegou a parede. Né? sim, Na época tinha uns players muito fortes lá. Um deles joga até hoje, né? Por exemplo, o Van Lex, né? Ele Valex, joga até hoje sim, aí. E o Sauron também, a conta do Sauron hoje eu acho que tá com o Mouse BR, se eu não me engano. Ele tá na Triforce, eu acho. sim, Mouse BR tá na Né? Mas Triforce, o isso. Sauron era da Dark, né? O Arcantus também era uma conta extremamente forte que tinha lá pra época, né? Aham, Então a Dark subiu pra parede nessa época aí, quando a gente desceu, eu assumi a liderança da Dark pra cobrir o Alex. sim, E a gente tocou aliança mais um tempo, só que aí eu comecei a perceber, inclusive em Vigília que a gente jogou, né? sim. Que a Dark ela tinha um time extremamente dedicado e focado no competitivo, no PVP, para jogar na primeira linha da Vigília. Todo o Hum, resto não estava tinha. meio desestruturado. A galera não queria, era um pessoal mais PVE. E tudo bem, não tem problema isso, né? Só que o clã estava inserido num cenário competitivo, né? Numa aliança competitiva, né? Perfeito. E aí, com o tempo, eu comecei a pegar um feedback da galera que era oficial da Dark, né? Tipo o Van Lex, e eu não lembro mais quem que era oficial lá, mas tinha o Arcantus também, o Van Lex, o Arcantus, o Sauron, Aham. né? E conversando com alguns players também que eu peguei intimidade aí, que, meu, galera, são uns tesouros que me acompanham até hoje aí. Todos os da Warlord são, né? Mas o Killua, né? Que ele é um dos nossos oficiais também. Aham. E eu vi que os caras falaram, cara, não tem muito o que a gente fazer, não tem player para captar, né? Sempre esse problema de captar player, captar player, captar player, né? Sim. E aí, depois de um tempo, eu resolvi conversar com o Alexander, né? Passar para ele aí uma visão do que eu criei, a visão que o pessoal me passou também. A gente resolveu desfazer a Dark e agregar ela na Rising Na e Trick. na Trick. Legal. E na Trick. E foi Tá. daí que veio a aliança com a Triforce? Foi nesse momento que quando Foi, você desfaz a foi Dark que porque entra. no meio de toda aquela confusão, aquela loucura que estava acontecendo lá, né? Vai ter um momento da gente falar desse assunto. O Mister Chris veio pra cá. O Mister É. Chris veio pro Helix. Não vamos falar mais nada, né? E aí, parece que ele tinha uma proximidade grande. Eu não entendo muito dessa galera do Jondo e tal, mas ele tinha uma proximidade muito grande com a Rising, né? Tanto que ele ficou na Rising lá um tempo, né? Sim. E aí, meio que nesse processo aí, ele foi convencendo a galera. Não sei do lado da Triforce como isso foi visto ou interpretado na época, né? Mas aí a Triforce começou a vir pra cá. Vieram bem desfalcados, inclusive, na época, né? A Triforce veio a galera ressonada e tal, mas demorou até eles conseguirem estruturar todo um clã, né? Aham. Mas foi nesse processo que a Triforce entrou. Que aí Foi nesse que processo. você aí encaixa aí vira, eu lembro que vira Triforce, Trick e Tempest, E que a era Rise. não, Não, Wise, isso veio depois. Isso Tempest veio veio depois. depois. Então, Veio como é que foi? depois. Então, me explica essa transição aí, porque eu lembro que era 3T, TTT, eu lembro que era tipo Triforce, Trick e Tempest. Eu lembro, eu tô Exatamente. perdendo eu não lembro desse time da Rising. Começou, tem uma moda entre os baleias até hoje, na verdade, né? É que agora deu uma diminuída, né? Mas tem uma moda que pegou forte com os baleias que era
vou para outro servidor para caixar mais. Aham. Vou para outro servidor comprar gema lendária, vou para outro servidor comprar geminha. E a Rising perdeu muito player relevante e ressonado para um ambiente que já estava ficando agressivo, né? E aí a Rising, o que acontece? Tem sempre aquela galera que referencia pela ressonância, né? Sim, Porra, tá perdendo o player cachado, não vai mais pra frente o clã, né? te E entendo. aí a galera começou meio que desmontar, assim, começou a sair da Rise, um pessoal começou a parar de jogar. Isso é o que eu vi, tá? Lá nas entranhas lá eu não me envolvi muito com o pessoal lá, eu só ouvia, né? Sim. E aí a Rising meio que foi acabando, foi saindo da aliança, e aí abriu o espaço, né? Que também conversas que o pessoal tava tendo na época lá, de entrar a Tempest. Aham. Né? E aí veio o Tempest com Suzano, Sumatra, o pessoal mais conhecido aí, né? Aham. E outros players também aí, né? O Sumatra, na época, acho que ele tava até meio encostado lá. Tinha um outro cara lá pilotando a conta dele. Aham. Mas foi aí virou os três T's, né? Era Triforce, Trick e Tempest. E, assim, eu percebo, até não só eu, como todo mundo, você é um cara muito tranquilo. Você é um cara que, assim, no bate-papo, e você mesmo falou que lá no começo, quando você passou, aquele negócio de briga, né, de aliança, de clãs, e você entra numa aliança que, irmão, não vou dizer que pegou fogo, pega fogo até hoje, né? Como é que foi vivenciar? Eu gostaria de ter essa visão sua de fora. Fica à vontade se você fala, pô, eu pensei. Pergunta outra, pula, pergunta outra. Como é que foi vivenciar essa situação de Triforce e. Não tem como não falar, né? Triforce e Chernobyl. E aquela coisa assim, e você ali, pô, cara, não vamos assim, não vamos desse jeito. Como é que foi essa situação aí? Ah, cara, foi tipo você ser um prédio no meio de um terremoto, sabe? Pô, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Pra mim, né? Pra mim, Sim, eu tô falando o sentimento do Japa. Na sim. época eu tava como oficial da Trick ainda, né? Mas foi um sentimento. Quando começou já, né, essa movimentação de. Vem gente da Triforce, aquela treta louca do Chris com o Vugudu e outros também no meio da treta, e outros que vieram depois, né? E aí eu falei, cara, que isso? E eu no meio do furacão ali, sabe? Tipo, eu falei, nossa, que treta louca. Tipo, começou com um chat, aí depois começou a virar uma bola de neve gigantesca. Isso daí foi pro lado pessoal, Aham. começou a virar um negócio totalmente insalubre, né? Aham. Mas foi horrível, não pela Triforce, nem pela Chernobyl, Sim. né? O meu sentimento de estar no meio desse fogo cruzado não foi bom. Não foi bom porque desgasta. Mesmo você não sendo da Triforce ou você não sendo da Chernobyl, desgasta. Desgasta Respinga, porque, né? assim, no final do dia, pessoal, é competitivo, não competitivo, PvE, PvP. A minha opinião é: isso aqui é o nosso entretenimento. Legal. A gente tá aqui para se divertir, a gente tá aqui para trocar ideia, dar risada, zoar. E eu não tô falando de zoação pontual, não. Isso daí acontece, tem que ter, é legal. A gente dá risada, né? Que nem o Babu, por exemplo. O Babu, ele gosta de entrar no cofre para eu morder a bundinha dele. Ele gosta. Ele gosta. Mas é. Mas foi ruim, cara. Foi uma experiência ruim psicologicamente pra mim, né? Porque aí você nunca sabia o que ia acontecer com torre, porque é aquela coisa, né? A Aliança são três clãs, mas é uma unidade. Sim. A Aliança é uma unidade, né? Então todo mundo acaba sofrendo, acaba respingando de alguma forma na galera, né? E não tinha esse E sistema de hoje em dia que estão tendo agora, pelo menos da torre, né? Essa coisa diferente que tá não, tendo agora. não, 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 não. não Era só, tinha. era só fé só. É É, rezar pra não abrir o jogo na terça-feira à noite e Chernobyl ter atacado a torre, tá ligado? Na época, né? Era tipo assim, caraca, mas tomou mais um mais um, ataque. mais uma. Foi mais uma de tabela. Era complicado, cara. Eu Era imagino. complicado. E vocês chegaram a E eu pegar. imagino que pro lado deles também Aham. havia uma pressão, né? Porque aí você ia fazer aquelas reuniões e tem sempre assim, porra, cara, precisa ir pra cima da aliança dos caras. Eu falei, gente, mas tem tanto conteúdo, tem tanta torre pra purificar, pra atacar, vamos fazer outra coisa, né? Mas não, isso aí acaba forçando a aliança a entrar na guerra, né? De certa forma, né? Sim, aí é tipo, você ataca a torre de X, toca a outra, e sempre, e parece que assim, parece que vira meio birra, né? Aquela coisa de, toda semana a mesma torre, o mesmo clã atacar e tudo.
Sabe o que que é? Isso foi uma coisa que eu conversei muito com o Pedra, principalmente, mas também conversei com o Belém na época. Aham. Você começa a perder a identidade do seu clã, né? O que que o clã quer fazer? O que que o clã precisa, né? Porra, de repente essa semana o clã é interessante pro clã ter uma torre de bestiário, Sim, não sei, sim. né? Mas não, tem que mirar na porcaria da torre de fortitude por Fortitude. causa de 10% de vida. Na época não dava mais o ataque, mas, porra, e fica nessa guerra absurda toda hora aí, e aí você começa a perder a identidade do clã porque você tá virando parte da treta. Isso foi o que eu enxerguei. Não, Aham. eu também não tô falando assim, a Triforce forçou a gente a fazer isso. Não. Não, não é isso que eu tô dizendo. Aham. Mas teve essa. Sensação. Você começa. Você começa a se sentir e falar, não, cara, Eu eu preciso. preciso fazer isso. Eu preciso atacar fulano, ciclano, beltrano, porque tem a treta da aliança, senão os caras vão voltar ataque na gente. Vira guerra, né? Vira guerra. E acaba virando só essa, tipo assim, o conteúdo fica massivo, né? Você só fazendo a mesma E coisa. polarizado, né? O que é horrível, né? Sim, sim, sim. Eu posso colocar assim, então, foi esse o ponto. Eu lembro que vocês chegaram a virar imortais, eu lembro que vocês subiram a imortais, isso eu lembro disso. Então, os três É, T's. os três T's, Os eu três lembro. T's. Isso, eu lembro. A Eu ideia do lembro Suzano, isso aí. que cara, assim, eu nunca fui, mas tem coisas que marcam a gente, né? Na época, eu participava da Independentes, eu era da Independentes, e é um clã, tipo, nunca de disputa ali, era um dos top 10 clãs e tudo, mas não tinha disputa. E eu lembro que na época marcava muito aquela questão do chat imortal, que ganhou de cofre, de disputa, disso, daquilo outro, Paraná. E eu lembro que era uma disputa muito grande no chat mundo. Isso acaba marcando, são momentos que marcam a gente, né? Então, da Uhum. zoeira, da brincadeira. Eu posso falar que, assim, desceu a Imortal. Pô, gente, não dá, não tá legal. Tipo, eu quero curtir o jogo, eu quero vivenciar o conteúdo do jogo. Como você falou, eu quero pegar uma torre de bestiário para ajudar o clã naquele momento que para pegar a essência monstruosa. Vamos botar assim. Foi um dos motivos que virou a chave ali e falou assim: pô, vamos parar essa aliança aqui. Obrigado, legal. Foi um dos motivos que incentivou ou não? Ou teve alguma outra coisa a mais ali que fez essa virada de chave dessa situação? Na verdade, tudo desgastou. Né? Não foi uma torre, não foi uma GVG, uma vigília, tudo desgastou, porque começa a ficar pesado, né? Que nem Sim, eu disse. E só que o que que acontecia? A gente tinha um problemaço na época. Tinha a aliança da Triforce, sim. né? A Rising estava meio desmontada e tinha a aliança da Chernobyl, né? A Chernobyl, a Infernais e, pô, pessoal, desculpa, eu não vou lembrar o terceiro clã, sou Era péssimo. cemitério, não, Leviatã. Leviatã. É Leviatã que depois virou cemitério, né? Isso, Verdade. isso. E eu não tem pra onde levar a Trick, né? Não tem. Eu vou fazer o que com a Trick? A Trick é um clã que era ativo, se colocava no cenário competitivo de uma maneira efetiva, né? Sim. Mas não tinha onde colocar os caras, né? E aí, um anjo chamado Cão Dog, ele resolveu, ele resolveu sair da Ally com a Chernobyl, né? Sim. Motivos deles lá, o Cão já discorreu sobre esse assunto lá na live dele lá. Sim. E eu olhei isso daí, né? E eu lembrei, né? Eu falei, pô, com toda essa treta aí, eu nunca vi o Cão Dog e a galera do Infernais, né, em chat, nem nada do tipo. Eu falei, meu, porra, que alegria, né? Porra, é um cara a se pensar. Eu fui conversar com o Pedra. Eu falei, ô Pedra, e se. E se a gente pensasse em conversar com o Cão Dog em algum momento? Ela falou, porra, cara, eu acho que o Cão Dog é um cara muito gente boa e tal. O Pedro acho que conhecia ele de outros carnavais aí, né? Sim. Eu falei, legal. Daí eu fui mandei mensagem pro Cão, né? Mas ficou aquele namorico de antigamente, né? Aquele namorinho que sentava no sofá com o pai na sala aqui, né? Do lado. Aquele negócio, ai, não sei o que lá. Não, vamos ver como as coisas se desenrolam, não sei o que lá, né? E aí a hora que o Cão falou, eu já falei isso antes, né, com ele, né? A hora que o Cão falou, não, cara, ó, eu acho que a gente consegue pensar em alguma estruturação aqui pro futuro, né? Eu falei, legal. E aí eu fui falar com o Vlad,
com o Halloween, o Nelson, né? Aham. E o Suzano também. Eu fui conversar com o pessoal lá da Lance e falei, ó, galera, a Trick quer sair, eu quero sair. Só que assim, eu também não fui injusto, né? Porque era uma aliança muito forte, né? E eu lembro até que eu fiz uma enquete no WhatsApp, a gente procura ter todos os membros no WhatsApp, né? Eu fiz uma enquete e falei, galera, daqui pra frente, a gente vai ter duas frentes, né? Podem ir comigo e nós vamos criar uma aliança com a Infernais, Legal. e podem ficar, não tem problema nenhum. Quem quiser ficar, fica. Expliquei isso, né, que eu disse, né? Conversei com o pessoal lá com o Vlad e tudo mais, levei isso pro clã. E, cara, surpreendentemente, a maior parte quis sair. Sem eu falar nada. Porque assim, eu não ficava também destilando os meus sentimentos pra galera. Ah, eu não gosto dessa aliança. O que eu tinha que conversar, eu conversava com o pessoal no âmbito da staff lá. Sim. Ah, uma coisa importante, Hum, antes disso, hum. né? Que eu esqueci de falar. O Pedra, ele tava de boa já, ele tava com o nenê dele lá. O moleque já tá até um grandinho agora. Mas ele tava com o nenê dele lá e ele precisava dar um tempo. Ele Sim. não tava querendo mais. E o Belei também, Belei, o Pedra tiveram uma indisposição dentro do clã que envolvia oficiais também. Aí o Belei falou, cara, quer saber? Eu vou voltar pro Vidian, vou com o pessoal lá do Jinx. O Jinx já tinha ido já, né? Aham. É, O o Jinx já que tinha saído fora. saiu foi levar A Armagedon pra lá. Armagedon. A Isso. Armagedon foi pra lá. Sim. E aí, nesse meio tempo, eu assumi a liderança da Trick. Aí que se desenrolou tudo que eu contei até agora. Entendi. E aí eu mandei essa enquete pro pessoal lá, o pessoal falou, não, maioria, né? Não, vamos com você e tal. E tinha, acho que eu e mais uns 40 players, mais ou menos. Caramba. Cara, e Pô, foi é uma muita confusão, gente. né? Eu trabalhei tanto pra esse jogo na época, Peçanha. Trabalhei tanto pra esse jogo na época, porque tinha um monte de coisa acontecendo em paralelo. Tinha a gente desfazendo, indo, né, saindo com a Trick da Aliança. Sim. Tinha a Rising, que tava no meio do bololô, porque o Cão falou, ele falou, cara, eu tô fechado com a Vortex, da Isis, Sim. e tô fechado com a Rising. Como é que nós vamos fazer? Onde é que eu Ele entro nessa falou, história? ele falou, mantém a Rising, ou o pessoal da Rising vai pra Trick. Eu falei, cara, eu acho que nenhum nem outro. Né? A Trick escreveu uma história bacana, a Rising também, vamos criar um livro novo. Legal. Né? Vamos criar um novo. Foi quando surgiu o Warlords. Sim. Em paralelo, um monte de coisa. Aí eu fiquei em contato com o Miguel, né? Não o Miguel Júnior, o Miguel Miguel. que é piloto de algumas Ah, tá, coisas. tá, 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 o Miguelzinho. Tá. Sim, 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 sim. E aí o Miguel, ele tava meio que à frente da Rising ali, né? E aí Sim. ele ajudou a coordenar toda essa transição aí do lado deles lá. Então juntou Trick, juntou Rising e em paralelo também, por isso que eu falei, tem um monte de coisa acontecendo, né? A Sim. gente tava conversando com o pessoal da Green Zone, que tava lá no Gorgotra. E eles estavam querendo vir pra cá, né? Então a galera do Lelo ali, o Lelo, a Jane, o Ares, o Bomb e uma galera que é tudo Warlords hoje também veio. Pessoal extremamente cracudo de PVP, né? E a ideia era essa mesmo. A gente queria um clã PVP, né? Legal. Um clã que fosse pra porrada mesmo, né? Então aí a gente juntou. Então basicamente a Warlords ela é composta por Trick, Rising e Green Zone. Caramba. Então, Depois tipo, foi agregando mais uma galera, né? Mas o alicerce da Warlords foram esses três clãs. e assim, eu acho que é uma pergunta interessante. Como é que foi a escolha do Japa ser o líder da Warlords? Foi porque você puxava ali mais a galera? Porque assim, tem galeras pesadas aí, galeras que estão em. A galera pô, Japa, a gente quer você. E como é que foi essa situação ali pra você pegar essa. Que é uma responsa já pra ser líder. Não, não é Cara, fácil, não. tinha algumas opções, né? Tinha o Miguel, que ele tava Aham, com. Eu acho que ele tava com a conta do Atos lá na Rising na época, se eu não me engano, né? aham. Só que o Atos, na ocasião, ele ia mudar de servidor, aquela história das baleias, né? O Sim. cara gosta, né? Muda de servidor pra comprar gema, Ele E, foi e pro aí ele não ia Malá. Ele ficar, foi pro Malá. ele foi pro Malá. Isso, eu E lembro disso. ele não ia, não, a conta não ia ficar, ele por consequência ia acabar não ficando também, né? O Lelo, conversei com o Lelo, perguntei pra ele, né, qual caminho ele queria tomar, ele falou, cara, não quero liderança. Aham. E também que assim, sobrou eu, né, assim, que queria a liderança.
Assim, como eu sempre estive confortável com a liderança. Nunca Aham, fiz questão da cadeira, sim, mas eu faço questão de ajudar. legal, Né? Eu quero colaborar, eu quero ajudar o cluster a organizar, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu quero que o pessoal seja engajado. legal. Então, aí foi assim, né? Das três opções só tinha eu, né? E, Então, e- pegou o que tinha, foi isso aí. ah, não, pegou que tinha não, pegou, pô, tá doido. Você consegue, pô, eu falo assim, eu lembro até hoje um impacto muito grande ali quando vocês, que eu vou te perguntar como é que foi essa subida para vocês, né, da aliança de vocês, Vortex, Infernais e Orlotes para Imortal, que para mim foi foi marcante, né, essa subida de vocês. E eu lembro até hoje que, cara, eu joguei uma vigília contra vocês, meu amigo. Você me marcou aquela vigília, tá aqui, ó. Tá marcado que nem. Mas não foi. Eu acho que a Cherno, na época, vocês estavam até desfalcados, eu acho, viu, cara? Não, tava em organização. A gente Vocês tava estavam de. desfalcados e tal. Então, Sim, aquele resultado foi muito gritante, na verdade. Assim, foi. não era uma coisa que eu esperava, por exemplo, quando eu enfrentasse o Chernobyl. Tanto, cara, que eu me preparei pra essa vigília de um jeito que você não tem noção, cara. Nossa, mas foi uma discussão, uma briga, parecia uma feira de peixe o grupo da staff aqui, sabe? E eu me preparei de verdade pra ela, mas acabou assim, foi legal a gente ter ganho da Chernobyl, porque assim, quando você tem a oportunidade de ganhar de um clã que é referência no nome, Aham, né? Isso dá destaque para vocês também. sim. Só que por outro lado, eu também reconheço que a Cherno tava desfalcada na época, né? Está. Ganhamos, tô feliz, mas podia ter sido um cenário mais apertado. Eu acho que esse ia ser mais divertido. Seria Né? aquela linha mais disputa. Você gosta da disputa, né? Só ganhar, não sei se, não acho válido, sabe? Mas foi legal, foi Sim. legal. E aquela coisa, né? Porra, bateu no Chernobyl, né, pô? Tem uns cara do clã que fica maluco, né? Os caras do clã que fica maluco. A galera sabe de quem eu tô falando, né? Cara, Surda, porra, porque. ganhamos da Chernobyl. Eu falei, galera, vai com calma. É só você olhar os números que você sabe que não tá normal lá na Chernobyl, cara. É muita disparidade de ponto, né? Mas foi E, legal, foi legal. Foi. E como é que foi ali naquele momento, Japa? A construção da aliança para vocês criou o Lorde, se juntou a Infernais, Vortex, vamos buscar a subida imortal. Que aquele imortal de vocês foi maravilhoso, aquela subida, e foi logo assim, né? Criou o Warlord já indo já para Foi foi rápido. bem rápido. Como é que foi aquilo daí? Foi algo esperado? Foi uma coisa planejada? Ou tipo assim, como é que foi aquela situação porque você estava com a aliança nova, estava se estruturando um clã novo, Uhum. apesar de ser uma galera pesada de PVP, Miguelzinho joga muito, você também, Vanlex entrando ali, a galera Uhum. chegando, o pessoal da Green como você mesmo falou, como é que foi isso daí? Putz, cara, não foi planejado. Não foi planejado. Eu não me recordo certinho, mas eu acho que teve uma série de acontecimentos na época. Aham, Eu acho que a Triforce, porque a Tri que saiu deixou um buraco na aliança lá, né? sim. E não tinha clã pra entrar ali na aliança deles de uma maneira Eu acho que eles estavam também esperando o efetiva, né? negócio da Hero vir pra cá, Isso, tinha uma exatamente. questão dessa parada assim, eu lembro disso. Isso. Aí teve uma somatória aí de fatores que corroboraram para a nossa subida, né? Aham, Mas o reinado em si foi, pô, cara, foi um reinado que eu posso dizer pra você, foi um reinado de muita paz, sabe? Tipo, maneiro. foi tranquilo. Teve umas tretinhas ali normal, mas foi um reinado de muita paz, foi tranquilo. Foi um reinado com muita parceria e muita dedicação também, sabe? Eu acho que o pessoal da Vortex lá, Isis, às vezes o pessoal fala, pô, não, mas a Vortex não, né? Agora é eu não sei se é Arcã ou Arquim, mas é Arcã, sabe? Arquim. Arquim. Aham, aham. O pessoal é extremamente dedicado lá. Então, assim, Legal, e a dedicação, cara, não precisa de ressonância para ser dedicado, né? maneiro. Então, foi muito bom. Também o pessoal da Infernais também, o pessoal é fantástico ali. Né? O cão é um ursinho carinhoso, né, velho? O cão é um ursinho carinhoso, né? Todo mundo que conhece o cão, acho que não tem uma pessoa que não fale Não algo tem de. como não gostar daquele cara, velho. Não tem como não gostar dele. E assim, hoje, no cenário atual, que você fala assim, momentâneo, né? Hoje eu enxergo três frentes, apesar de ser uma das frentes, a gente sabe que a Triforce é muito forte, não tem como. Eu acho que teve, pra mim, eu acho que foi até muito impacto um dos ditos, que eu nunca tinha visto isso. Tipo, os três clãs somados dava
tipo, que são 9 players ali, né? Dava quase 90k de ressonância. Tipo, Bizarro, velho. é algo assim, tu fala assim, caralho, mano, que vai dar conta com esses caras aí? Então, assim, mas graças a Deus o cenário se mostra 3 frentes. Vocês, né? Triforce e a Chernobyl hoje com a Mactube e a Peste Negra ali. Me fala uma reflexão para você hoje, da Warlord hoje, no momento atual, pra caminhada pro futuro, assim, do game. Como é que tá o pensamento da Warlord junto com a aliança ali, com o Arkin, com a Infernais? Eu não sei se tem mais alguém, eu É acho que são Immortal. É Immortal Immortal. ali. Como é que estão aí? Como é que tá esse pensamento aí de vocês? Até teve uma situação que acho que aconteceu com o pessoal da Immortal, foi pra Hero, teve um negócio aí que. Mas como é que tá a visão de vocês agora pro presente e futuro? Cara, é assim, eu imagino que os outros líderes da aliança também compartilham disso, né? Mas falando Não pela precisa Warlord. entregar isso, não precisa entregar estratégia, tá, já? Pois eu gosto Não, sempre não, não, não é isso por não, não é favor. isso não. A gente tá satisfeito com a Aham. nossa aliança. Eu não tenho nenhuma reclamação de ninguém. Sinceramente, acho que a gente tá satisfeito, tá? As coisas estão caminhando. Existem algumas coisas que necessitam de ajuste, como toda aliança, sempre tem alguma, né, um ajustezinho fino que precisa ser feito ali. Mas, cara, eu tô extremamente feliz com a Warlords. Eu sou Legal. extremamente grato pelo pessoal. Tá? Nós não temos as pessoas mais ressonadas do servidor, né? Longe disso, a gente tem uns aspirantes a baleia, que nem o Van Lex, que pegou 8K agora, né? Mas perto, por exemplo, da Triforce, da própria Cherno. A Cherno tem uma galera ressonada forte pra caramba e extremamente competente no PVP. A gente não chega na ressonância, né? Mas eu tô muito feliz com a galera, porque assim, o pessoal, todo mundo, cada um dos 100 players, eu incluso, Aham. todo mundo é esforçado igual. Todo mundo dá o sangue pelo clã, né? A última vigília, eu não lembro se bateu o número, porque sempre acontece algum imprevisto, né? Mas se entrou todo mundo que era pra entrar, foram 92 players, cara. Caramba. Não vi. Cabe 96. E eu tô Sim, sentindo que, eventualmente, a gente vai ter que deixar player de fora, cara. porque Então, todo assim, a mundo. galera é engajada. Não importa se o cara tem 1K de ressonância, se o cara tem 7, 6. Tá todo mundo engajado, tá todo mundo abraçou a causa. Não, vamos ser um clã competitivo. E dá pra fazer. É fácil? Não é, cara. Porra, você entra num. Quando você diminui, né, o universo de players, Aham. e não é uma reclamação, né? Eu tô constatando aqui uma realidade. Você entra num X30 da vida, e você tem a galera da Triforce, a galera da Hero, que tem uns malucos gigantes lá, velho. Né, o cara tem que deixar a asa do lado de fora pra entrar no X30, né? E a da própria Chernobyl também tem uns caras extremamente fortes lá, o Oni, o Vugudu absurdo de forte, o Sim. Apoca, o Guzmonk Gusmonk, também. sim. Então tem uns caras bizarros lá, né, cara? Então, assim, não... em ressonância é complicado bater de frente quando você começa a reduzir o cenário a players com mais ressonância, a gente sabe que a gente está para trás. Mas todo o resto, acima de tudo, acho que é o mais importante, a gente está conseguindo, como clã, entregar um conteúdo de qualidade para todo mundo. Porque hoje a gente entra numa vigília, no começo era aquela coisa, a galera que estava na última linha lá, vazio. Sim. Hoje não. Hoje tem disputa em Em todas as linhas. todas as linhas, todas as linhas. Todas as linhas. Ou Sempre vai ter um time a lá para linha disputar. de qualquer. Eu acho que todos os pontos ali hoje em dia conta. E isso eu falo que eu vejo. Todos os pontos contam. Eu Ó, o vejo. pessoal da Warlords que tá na live aí, ó. Mensagem que eu mando pra vocês todo domingo antes da vigília. Cada ponto conta, tá vendo? Ó, a Peçanha tá falando aí, ó. Conta, conta. Ele Não, deixa mentir. eu falo assim, eu vejo isso é uma. Cara, isso é um fato. E uma coisa assim, e eu vou falar pra você, uma coisa que você que eu digo vocês, né, da Warlord, vocês estão sempre ali na pontuação top um, top 2 ou top 3. Você literalmente eu percebo agora, mais do que nunca, conversando com você, eu sempre quis perguntar se era planejado ou se não era, e eu vejo que é planejado por todos, né? Tanto do cara que tá entrando agora, não importa, 900, 1K de ressonância, quanto de vocês lá na liderança, puxando acredito que até do Van Lex, que tem 8K lá, puxando, encabeçando junto com você na pontuação.
E isso é muito legal. Isso é. Tanto que eu fiz questão até lá na divulgação, clã top 2 estão lá, estão puxando lá pra manter o top lá das sombras. E assim, não é fácil. Não, eu sei que não é fácil. Eu já tive a oportunidade de passar pela Infernais. Tudo bem que no começo eu passei pela Independente, que não era tão ativo assim na quantidade ali de linha de plays, mas também era um clã ativo. Hoje estou tendo a oportunidade de passar tanto na Chernobyl quanto na Midgard. Então, assim, eu sei que não é fácil, Japa. O que vocês fazem é algo surreal. E assim, há uma pergunta que é importante para todos, não só para mim, mas como para todos. Como é que é essa rotina? Como você faz essa rotina junto com seus players? Repito, não precisa entregar a estratégia, mas como é que você faz para coordenar essa rotina para se manter ali, cara? Cara, eu acho que o primeiro grande filtro a gente já passou, que é o mais difícil. É você ter a galera toda engajada. Você saber que até o desde do cara com menos ressonância até o Van Lex da vida, que é o cara mais ressonado que tem no nosso clã hoje. Sim, É você saber que você pode confiar, que a galera sim. vai rushar, vai fazer os pontos. Que é assim, é uma troca, né? Primeiro, a gente tem que pontuar. Vocês querem jogar vigília de domingo? A gente quer. Então, tem que pontuar, galera. É, Né? Não dá pra dar mole. Né? sim. Não dá pra dar mole. Então, assim, primeiro acho que o grande filtro é isso daí. Né? E segundo, em relação à organização, cara, vigília, por exemplo. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira. Os times da vigília de domingo já estão montados, já. Caraca. Porque às vezes, essa semana eu tava com o sentimento de certeza que a gente ia pra vigília. Sim. Né? Geralmente eu faço isso na terça-noite, mas essa semana, na segunda de manhã, eu abri a enquete pro pessoal que tá no grupo de. A gente sempre se certifica que a galera que tá no clã tá de fato pelo menos no nosso grupo de avisos, né? Que Sim. lá só não tem a baboseira, né? Só líder oficial que manda mensagem lá. Sim. Então a gente passa essa enquete pra galera, a galera responde e graças a Deus eles estão respondendo cada vez mais rápido. Legal. Né? Então, o que acontece? A galera vai respondendo, chega no final do dia, eu já dou uma olhada e já vou atualizando na planilha. Ó, confirmou presença, confirmou, e já vou montando os times. Caramba, Né? então Então, já você vou já, montando tudo já ali. se prepara, tipo, na segunda, terça-feira, você já tá preparado pro. Já não deixo pra última hora, não, cara, porque é muito trabalho. E assim, eu tive a oportunidade muito feliz de conhecer a gameplay da maioria aqui. Legal. Então, assim, eu sei mais ou menos quem tem a sinergia, quem as classes, né? Como que vão. A gente nunca carrega todo mundo lá. Teve uma época aí que o pessoal reclamou de uma vigília da Warlords, o pessoal falou, porra, pô, tá todo mundo de bárbaro. Eu falei, cara, eu não tasto classe pra ninguém. Aham. Né? Se o pessoal, só 30% do clã quer jogar de bárbaro porque o bárbaro tá legal, joguem, e eu vou ter que montar minha estratégia em cima disso. Ah, vai ter que colocar 4 bárbaros em cada PT? Vou te dizer. Paciência. Paciência, é o jeito. A gente não vira pro player, por exemplo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de dar liberdade, né? Pelo menos na Vigília GVG, né? Cara, em que você quer jogar? Ah, Japa, eu joguei a vida inteira de monge, mas eu tô querendo jogar de necro agora. Vai jogar de necro, vai ser feliz. Né? Sim, Talvez eu tente te alocar numa batalha que seja menos crítica, sim, né? Ou numa PT, que uma PT que se precisar, ela consegue te carregar. Né? Porque você às vezes não tem todas as essências, não está acostumado com a jogabilidade. sim. Então a gente vai nessa direção, mas geralmente de quarta, no máximo quinta-feira, os times de vigília já estão todos montados. Já. Eu já sei quem vai aonde. A única coisa que eu faço, porque eu que cuido disso, né? Eu faço isso eu mesmo. Caramba. Então eu pego, eu mando isso na staff lá, falo, galera, dê uma avaliada. Aí os oficiais dão feedback, né? Ó, eu acho que aqui nessa linha aqui pode mudar tal fulano, ciclano, mexe aqui, mexe pra lá. Ó, esse cara aqui não tá jogando legal de tal coisa. E aí a gente vai ajustando. Chegou no final, no domingo, 5 e meia da tarde, a gente anuncia os times pra galera. Já dá aquela finalizada. Japa, Isso. ó, aqui a gente tem um quadro que eu gosto muito de fazer, que a gente fala que é o Na Mira do Peçanha. Eu vou te pegar algumas perguntas ali, até uma pergunta eu acabei puxando ali, vai ter muita coisa que a gente vai acabar colocando ali, então eu vou passando algumas perguntas ali, que eu vou jogar perguntas para você e você fica à vontade para responder o que vem no seu coração na hora ali dessas perguntas, né? Uhum. Então, eu gosto muito de falar que aquele momento eu só peço uma coisa.
Eu perguntei, tu dá pelo menos aquele primeiro pensamento, pra não deixar fugir, pra não deixar fugir. Pra gente manter aquela pegada ali que o foco é esse, não é te botar numa saia justa ali, mais ou menos, mais ou menos. O foco seria mais ou menos esse. Então eu gosto muito de fazer esse bate-papo. Então eu vou te fazer umas perguntas e fique à vontade. Não precisa se prender somente na pergunta. Se às vezes você quer falar, vamos supor, vou fazer uma pergunta de um jogador, mas você quer falar sobre dois, três, colocar mais, Uhum. por favor, fique à vontade, tá? Beleza. Posso começar? Tá tranquilo? Manda Vamos, bala. vamos lá. Diablo Immortal, PvE ou PvP? PVP. Sem dúvida, PVP. Não... A essência do clã que a gente criou é PVP. Eu sou um player que eu gosto muito de PVP. Não sou o melhor jogador, mas eu gosto muito do PVP. Uhum. PVP. Sem dúvida, PVP. Sem Ser dúvida. líder de clã representa. Tudo. Tudo. E tudo que eu digo, não o líder ser tudo. O líder, ele tem que, assim como também foi tocado no assunto, na mesma palavra pelo Apoca, né? O exemplo. Então, assim, não é só ser líder, né? Se você quer que a galera pontue, pontue você também, Legal. né? Você tem que ser líder, você tem que ser oficial e você tem que ser membro. Você tem que ser as três coisas. Não adianta você ser pessoal, porque o pessoal idolatra você como personagem. Primeiro que é um personagem, né? Então, você tem que colocar o exemplo, puxar a galera, mostrar que dá, mostrar que tem que acreditar, vamos pra cima que vai dar certo. E um exemplo, só um parênteses aqui, né? Tava aquele escândalo enorme por causa da Lai da Triforce. É uma Lai forte pra caramba, Sim, pra não falar outra palavra, né? sim. É muito forte a Lai dos caras. Mas assim, o pessoal fala, pô, o cara vai pegar reinado abençoado. E eu lembro que eu mandei essa mensagem. Desculpa aí o pessoal da Triforce se estiver acompanhando a live aí. Não me levem a mal, tá? Mas eu falei pra eles, eu falei, galera, o reinado dos caras só vai ser fácil se a gente deixar, Verdade. Falou né? tudo. Existe o fator ressonância, pesa. Só que assim, com todo respeito, tá, gente? Não me levem a mal. Mas a gente teve 3 vigílias contra a Triforce e nós ganhamos 2 Sim, da Warlords, né? Mas não medindo força. Não adianta querer medir força com a Triforce. Cara, medir força com a Triforce é loucura. sim. É loucura. Os caras são muito fortes. Muito forte, Conta bizarro. muito E pesado. jogabilidade também. Tem muito jogador sensacional lá na Triforce. Mas assim, a gente teve que ganhar na estratégia. Mas o que isso mostrou pra mim, e eu acho que também mostrou pra galera do clã, que a estratégia também tem um peso muito grande no jogo. Não é Legal. só sobre ressonância, né? Sim, isso faz muita diferença. Muita, a estratégia faz uma diferença absurda. Eu acho que hoje, principalmente no jogo, tanto Torre quanto Vigília, eu não sei, assim, como eu nunca participei, você pode me dar uma visão melhor. Não sei se o X8 e o X30 também ali entraria essa parte pesada de estratégia, mas eu acho que Vigília e Torre entra. Eu acho que entra muito pesado ali. Vigília e Torre entra. Vigília e Torre pesa, com certeza pesa mais a estratégia. Agora no X8, cara, se for pesado que nem foi contra a gente na última Rito, Não- tem muito o que fazer na nossa. Lá entrou MZK e Companhia Limitada lá e É. porra, o mais fraquinho lá tinha o triplo da minha ressonância. Eu lembro que Aí pesa muito. eu streamei o Rito lá contra vocês. Era assim, tava muito pesado ali. Tava, tipo assim, eu não vou dizer que tinha 80k de ressonância ali contra vocês, mas tava batendo. 68. 78. Ah, é, porque. Ah, sim. 68. É, 68. 78, Inflação 78. somatória, Isso. era um É, negócio louco também. tava pesado, tava Contra a pesado. Mac, contra a Mac foi um pouco mais pesado que o nosso lá, mas. Eu não. É que a Mac tem o diacho também, né? Então, É isso que eu ia falar. Tem também o Jazz tá com 10k, não é? Tem 10k de ressonância. ele tem 10K de tudo, né? 10K da lateral, 10K da ressonância. O cara é uma máquina de matar, velho. É verdade. E vou aproveitar, vou entrar já na pergunta aqui. Ressonância ou lateral? Qual que você Pra acha mim, que vale mais? a ressonância é extremamente importante, a gente sabe disso. Mas, se for pra pesar, eu acho que a lateral é muito mais relevante por 2 motivos. Primeiro Hum, que ela tem um impacto muito grande, e isso é uma coisa que vem. Eu venho construindo a minha. É que eu troquei de personagem, né? Mas sim. eu venho construindo a minha lateral já há muito tempo já, né? Então eu sempre soube o valor da lateral.
né? E ela também é uma coisa que, apesar de demorar um pouquinho mais, o cara que não pode gastar nada no jogo, ele tem o acesso. Ele Legal. fazendo o Ereban, o Covil, né? E ele vai conseguir um resultado legal. Cara, você vê. Eu vou pegar um exemplo, não é um cara free to play, mas você Sim, pega o Miguel Júnior. Miguel sim. Júnior, ele tá com 8K de potência. Tem cara que tem o dobro da ressonância dele, ele derrete os caras. Porque ele consegue ter uma. Ele A derrete os caras. potência dele é muito maior do que a resistência, então Muito o dano maior, ele dele derrete os entra caras. lá. É, Uhum. Então, eu acho que, assim, a lateral eu considero mais importante e também mais acessível. entendi. Então por isso ela hoje em dia você botaria lateral. Não. Lembrando, gente, não vamos polemizar. Ele não falou que a ressonância não é importante, por É favor. claro que é hipocrisia É, falar que a ressonância não é importante. é É. isso. Mas no teu. Toma um tapa do Diastro, do GK lá no campo de batalha lá pra você ver se não é importante a ressonância. Tu nem olha, tu nem vê. Eu tive oportunidade ontem, eu joguei numa conta de 10k de ressonância ontem já, porque eu nunca tinha jogado numa conta de 10k de ressonância. Diferente, Irmão, né, cara? eu vou te falar que assim, se não tiver uma outra pessoa no teu patamar ali, irmão, Desequilibrado, né? você. Sem brincadeira, o dash da Tempest tinha players que eu matava no dash da. Eu não mirava na pessoa, eu tava passando. O dash da Tempest matava. É algo assim surreal, surreal, surreal demais. Eu posso falar pra você que eu vi o que, que é sentir pilotar uma Ferrari ali na praia. É bizarro, cara. É bizarro, é muita força, cara. É Vamos muita lá. força. Maior conquista do Diablo Immortal de todas as conquistas que você falou aí. Qual seria a maior conquista ali no Diablo Immortal até agora? Tem duas. Os amigos, Legal. sem dúvida, né? Porque qualquer título que você pegue no jogo, ele vai morrer no jogo. Maneiro. Mas essa galera que a gente cria amizade, vínculo, isso é pra vida toda, né? Sim. Isso não acaba. E, cara, o meu mais recente, minha conquista mais recente, que eu tô muito feliz, é a Warlords, cara. Que irado. Tô muito feliz com todo mundo lá, cara. O pessoal fantástico, todo mundo. Todo mundo mesmo. Que... Pessoal muito bacana. Até o pessoal que tá menos ativo agora, que a gente foi conversar, né? Aí a gente fez aquela ponte com a Isis, né? Falou, Isis, tem um pessoal que tá mais de boa aqui, você não quer acomodar? E aí veio uma galera que tá mais engajada e tal, mas assim, cara, eu sou muito feliz com a Warlords, acho que é uma grande conquista. O que a gente fez e o que a gente ainda tem pra fazer. Olha, não estava aqui no script. Posso fazer uma pergunta aqui que não estava no script? Por favor. Pelas suas palavras, melhor clã até agora que você se sentiu, de todos que você passou, que você se sentiu mais acolhido, mais. Ah, é difícil falar acolhido na Warlords, né? Sem ser Warlords? Sim, sim, Ah, cara, a Trick foi muito boa. foi. A Trick foi De muito boa. todos É que porque o que você. que acontece? Todo o processo da Trick, até a Trick, foi muito conturbado pra mim. Porque veio muita coisa, né? Aliança, desfaz aliança, migra de servidor, vai merge, aí entra num clã, depois cria outro. Então, assim, acho que eu me senti mais bem acomodado ali foi a Trick, apesar de eu ser staff, né? Sim, Foi a Trick, cara. Foi muito bom a fusão. Conheci o pessoal da Mercenários também, muitos que estão com a gente até hoje aí. entendi. E Mas a Warlord se bem mantém bacana. ali no. Se você Ah, botasse o Warlord é é. que eu sou suspeito pra falar porque eu sou líder, né? Entendi. Mas, cara, eu sou apaixonado pela galera lá, cara. E dependente de qualquer coisa, é um pessoal extremamente dedicado e isso não tem preço, sabe? Legal, legal. Já, rival, mais um grande amigo que você respeita. Ele é seu rival. Você pode. Eu quero que você fale um rival, uma pessoa que é um rival hoje em dia no jogo, talvez de clã ali, mas é um grande amigo, é uma pessoa que, tipo assim, por detrás dos bastidores tem aquela amizade, aquele bate-papo, aquela resenha. Um cara. Não, não precisa. Como eu falei, você pode botar mais. É porque assim, eu vou ser sincero, a rivalidade tem contra todo mundo. Sim, A rivalidade, não inimigos, sim, rivais. Tem a rivalidade com a Chernobyl, tem a rivalidade com a Triforce hoje em dia, porque a gente é de alianças opostas, né? sim. Eu não posso falar da Hero porque eu tenho pouco contato com a Hero. Conheço algumas pessoas da Hero lá que gosto muito, inclusive.
Mas rivalidade é com todo mundo, cara, e eu respeito todo mundo, sabe? Tipo, todo mundo merece ser respeitado. Legal. No bom sentido do respeito, não respeitado por medo, respeitado porque merece o respeito. Sim. Eu acho que todo mundo tem que ser respeitado, cara. Então, assim, rival, todo clã que não é da aliança, pra mim é rival, e todo clã que não é da aliança eu também respeito, cara. Legal, legal. Mas então todos os clãs a gente, é o que eu falei, é aquela resenha por de fora, só que dentro do jogo tem que ter aquela rivalidade mesmo, não tem jeito, né? Sim, sim, mas aí é dentro do jogo, né? Se pudesse mudar algo no jogo, o que seria? Eu acho que bugs, isso é uma coisa. Se bem que hoje em dia até que diminuiu legal, eu achei. Porque tinha épocas, por exemplo, que o CB tava injogável. Sim, E, cara, um tutorial de CB. Por que que eu tô falando isso? por Um, tuto- favor. um tutorial por classe. Por Legal. que que eu tô falando isso daí? A galera acha, eu vou dar alguns exemplos icônicos aqui que muita gente já se deparou com essa situação. Aham, Ah, eu caí na partida e o Vugudu tá no meu time. perdi. Ganhei. Ah, Não, não, tá, ganhei. O ganhei. Vugudu, o Ah, Vugudu tá no meu time. Ganhei. ganhei. Não, Sim, Vugudu. sim. Ah, o Diastro tá no meu time. Ganhei. Aí você vai ver os caras jogam de Tempest. Qual que é a função básica do Tempest? Matar a backline. Então você vai Perfeito. matar o Arcanista, você vai matar o DH, você vai. E aí o cidadão, ele acha que porque o cara. E é outro problema da América Latina, isso que eu quero comentar depois. Ele acha que porque o cara é mais ressonado, ou tem um histórico foda de ser um bom, excelente jogador de PVP, que ele vai botar todo mundo nas costinhas dele e vai levar. Amigão, você é bárbaro? Pise na porcaria do ídolo. Sabe? Alguém. Você é cruzado, pise na porcaria do ídolo. Ah, você é DH, suporta o coitado do bárbaro que tá apanhando que nem um cachorro de rua lá pisando no ídolo, atira nos caras que tá batendo nele, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que tinha que ter no jogo. Fala, amigão, você vai jogar de Tempest? Então, ó, essas aqui são as funções básicas. Eventualmente, você pode precisar pisar no ídolo. Pise no ídolo, quando precisar, né? Então, isso é uma coisa que precisava nesse jogo, porque a galera não se toca. A galera, aqui na América Latina, a gente não tem tantos baleias quanto tem, por exemplo, numa Ásia da vida. Sim. Não sei se você já viu o vídeo de gameplay na Ásia lá, mas é É, bizarro. é só a asa absurda, né? É Sim. bizarro lá, né? O melhorzinho lá, o piorzinho lá, você vai voando pra casa quando saindo do trabalho, né? Mas aqui na América Latina não tem tanta baleia. Então, assim, o pessoal tem hábito de chegar e achar que tem uma baleia no meu time. A obrigação da baleia, porque ele é uma baleia, ele tem. Não, a obrigação sua é assim: se você tá jogando um negócio coletivo, 8 contra 8, faça a sua parte. Sim, A baleia não concordo. tem a obrigação de fazer tudo. Não dá pro cara matar, pisar no ídolo, recuar. Não tem como o cara fazer tudo. Então, assim, a pessoa tem que ter consciência. Ah, já ganhei. Não, você tem que fazer a sua parte, cara. Né? E essa é uma pressão que, inclusive, eu falo. Às vezes o pessoal vem conversar comigo lá na Warlords, o pessoal fala: Japa, eu tô querendo subir ressonância. Eu falei, cara, sem certeza? Porque isso implica numa responsabilidade até psicológica. Né? Verdade. Porque, assim, o cara é o mais ressonado, então ele vai ter. Ele vai ser. Na maioria das vezes, ele vai ser convocado para fazer muita coisa. Uma torre mais difícil, para jogar na primeira linha da vigília, né? Porque assim, também não posso ser hipócrita. Lógico que é importante a ressonância, né? Sim, Eu não vou pegar os players que têm uma competência extrema de PVP, mas tem uma ressonância baixa e jogar ele na primeira linha lá para ser espancado. Não faz sentido, concordo. né? Ele não vai conseguir desempenhar o que ele desempenharia com uma ressonância E equiparada, né? então, ter ressonância alta nos servidores da América Latina implica numa responsabilidade imposta pela própria comunidade. Sim, Né? Ah, o baleia tem que carregar. Não, o cara não tem que nada, velho. Você tem que ajudar. O baleia tá jogando de quê? De DH. Fala, então, amigão, se você é de tanque, você pisa, a baleia tira. É assim que funciona. perfeito. Ele Daí vai fazer a vice-versa. parte dele. É, eu concordo plenamente Exatamente. com o cara. Então, Se, eu colocaria esse tutorial no jogo aí pra galera. Vou correr atrás disso, vou tentar trazer esse tutorial. Não vai ser o tutorial do jogo, mas a gente tenta pelo menos ajudar com o conteúdo. Já ajuda, né? Já ajuda. Então, e logo em seguida, então, vou aproveitar um conselho para quem está começando no Diablo Immortal. Paciência e dedicação. Eu acho que são duas coisas fundamentais. Fundamentais. É um jogo que exige muita dedicação. Você tem que estar lá, né? Você tem que ter uma periodicidade aí diária, né? Sim, De pelo menos entrar lá, fazer um sacrário, fazer alguma coisinha, as atividades ali.
tem que ter paciência, tá? Galera, não me levem a mal no que eu vou falar aqui, principalmente o pessoal iniciante aí, mas e isso foi uma coisa que eu fiz quando eu comecei no jogo também. Não porque vocês não possam fazer isso. Todo mundo pode agregar valor em todos os lugares de alguma forma. Mas é muito difícil para um clã que tá lá no top. Vamos pegar top 6, vai. Sim. É muito difícil para um clã que tá no top 6 abrir vaga para um cara que tá começando. A gente já tá num momento do jogo diferente que você vai chegar. Hoje o jogo permite que você chegue com uma certa celeridade, mas você precisa entender, tá familiarizado com o jogo. Não dá para um clã absorver você e pegar na sua mão. Então, assim, arrisquem um clã mais de boa. Tem muitos clãs aí antigos que tem uma pegada PvE que pode absorver vocês e ajudar vocês nisso daí. Exemplo da Arkin, exemplo da Casa do Kibe, do Guga, Sim. né? São clãs declaradamente clãs mais de boa que dá para o pessoal começar, se educar ali, ver se realmente gosta, se é aquilo. Então, assim, entendam que é um processo, né? Muitas vezes não dá para você chegar e jogar nos clãs top ali, porque os caras estão com outra pegada. Estão num A- outro momento, estão num outro. Objetivos diferentes, Até pra pessoa não se né? assustar, né? Do nada, caraca, pô, na cabeça ainda da pessoa, tô só num joguinho de celular e eu tenho que fazer isso, eu tenho que entrar dia tal, eu tenho que entrar hora tal, eu tenho que fazer tal coisa e tal. Exatamente. A pessoa acaba se assustando, né? Quando não tem a É, noção de como é que, o que paria em volta do jogo. paciência e dedicação, cara. Acho que são os dois conselhos que eu dou pro pessoal. É entender o tempo da sua. A não ser que você seja milionário, esteja afim de gastar dinheiro. Aí tá tudo bem, né? Aí não tem o que Verdade. fazer, né? É, Olha, então uma pergunta aqui que eu acho muito impertinente. O que que você prefere? Imortal ou sombra? Ser imortal ou ser sombra, sombra? sombra, sempre, sombra. Jura? Cara, ser imortal é CLP, cara. Porra, tem que defender cofre. Porque quando eu tô de sombra, eu entro ali, sei lá, tô de home office, tô no meu horário de almoço, ou à noite já, às 7 horas da noite ali, entro no cofre, pego as moedinhas, faço uma briguinha ali no quarto andar, no segundo andar, quando eu tô afim, saio fora, zerei os cofres, não piso mais no cofre. Você tá de mortal, tem que defender cofre todo dia. Aí tem horário pra abrir Kion. E tem. Ah, não, cara, eu não. Assim, eu faço e eu ajudo, né? Eu faço o que eu posso, porque muita gente do clã gosta de ser imortal, né? Eles têm que ter essa. Desfrutar dessa parte do jogo também. Mas o Japa, eu não gosto de ser imortal, não, cara. Se pudesse, CLTzão só demais. seria. Não, eu já tenho emprego já, cara. Não preciso. Assim, inclusive, ó, o Reinado, por mim, ó, subiu pra Imortal, legal, vamos curtir. Deu a quarta semana, galera, entrega o X8, pelo amor de Deus, vamos descer. Vamos pro próximo, vamos pro Não vou próximo. fazer Vamos. isso. Não vou fazer isso, mas pô, a vontade é essa. Japa, qual a importância da aliança no jogo pra você? Ah, cara, é um tripézão, né? É um tripézão, né? Que sustenta toda uma frente, né? Que nem a gente falou, né? Você tem aliança ali, tem as frentes, né? Sim. Então a aliança é muito importante, cara. A sinergia, você poder ter essa proximidade, ajudar o outro clã, ou tá precisando de alguma coisa, tenta auxiliar. E a força, né? Porque você se torna uma unidade, né? Lá no X30 lá, a aliança é uma unidade, né? Então a gente. É um tripé, cara. É um tripé. Pra coisa funcionar, tem que estar todo mundo ali na Na mesma mesma pegada. pegada. É, essa pergunta vai ser uma pergunta tensa. Vai gerar polêmica. Melhor player PVP. Pode dizer mais de um para não gerar polêmica, tá? Por favor, para ficar à Tá. vontade. Olha, cara, hoje, inegável, e até quero parafrasear o entrevistado anterior, que foi o Apocalipse, Aham. mas é o Vugudu, na minha opinião. O cara Caramba. joga pra caralho. Ele cuidou muito do personagem. Eu conheço o Vugudu desde antes. Conheço assim, né? Do jogo, né? Sim. Desde antes dele ter 3K de ressonância. Quando eu conheci o Vugudu, acho que ele tinha uns 2.800 de ressonância, uma coisa assim, né? E ele sempre foi um cara que teve uma cautela, um cuidado gigantesco com o personagem dele em tudo, né? Mas aí, abrindo parênteses do Apocalipse, e tá tudo bem, eu acho que isso né? Ele tem o estilo de jogo dele e ele fica naquelas classes ali. Eu já vi ele jogar muito de DH, né? Mas Tempest e Monge também, né? Então, assim, dentro do universo que ele gosta e ele respeita o estilo de jogo dele, porque às vezes o pessoal fica trocando de classe toda semana, né? Aham. Ele respeita ali o estilo de jogo dele
E ele vai só nas classes que tem a pegada que ele gosta de jogar. Pra mim, é o melhor jogador de PVP hoje. Mas tenho algumas outras menções também que são Por favor. relevantes. Cara, é assim, né? Antes de eu seguir com essas perguntas em relação a players aí. Pessoal da Warlords, pra mim todos vocês são fantásticos no PVP, mas não dá pra eu elencar todo mundo aqui, tá? Sim. Miguel Júnior. Cara, Miguel Júnior pra mim, o cara, ele joga pra caralho. Posso falar essa palavra Pode, aqui? pode, pode. Por favor, fica à vontade. Miguel joga pra caralho, ele tem visão de jogo, né? Às Sim. vezes ele cai no CB, às vezes não, direto ele cai no CB. Se ele não tá contra o Diacho fica perseguindo ele tá com uma galera que precisa daquele tutorial que a gente acabou de conversar. Que o Miguel tá toda com a estratégia dele lá de abordagem dele do CB e o pessoal não pisa no ídolo. Fala, não, o Miguel tá lá, deixa com o É. Miguel. E nem baleia é o coitado, né? Então, mas o Miguel é um cara que joga muito. Ele é uma Joga muito assim. referência. Eu vi ele jogar com muitas classes e é um cara que pilota pra caralho. E um outro cara, velho, que assim, esse é um cara que ele vai numa amplitude ainda maior pra mim. Eu vejo ele jogar com todas as classes. E é um cara que eu vejo ele performar com todas as classes. E ele é o Hall ou Sheninha, não sei como que fala, da Infernais. Hoje ele tá com uma conta mais ressonada e uma Aham. menos, né? Ele tá com uma de 8K e alguma coisa. Mas, cara, o cara, ele pilota tudo. E ele pilota muito bem, velho. É Caramba. bizarro. Ele joga bem de Bárbara, ele muda pra Tempest, vai lá, joga bem pra caramba. Tem uma visão de jogo sensacional e também é um cara que eu acho que é muito válido mencionar nesse tópico aqui. Pô, Vou resumir nesses três, mas tem uma galera aí que eu acho que são players exímios de PVP, cara. então, assim, vamos puxar aqui, então. Vamos, para não ficar. Me elenca aí. Um de cada classe, um jogador que você. Um jogador que você considera um jogador que jogue bem com cada classe, assim, hoje em dia do jogo. Cara, eu vou falar mais de um. Tá, fica à vontade, por favor. Ó, Tempest pra mim hoje, tá? Das referências. Galera, não dá pra lembrar de todo mundo. Quem estiver Sim, vendo aí. Tempest hoje, Vugudu. sim. O Lelo, da Warlords. Alguns aqui eu vou puxar uma sardinha pra Tem que Warlords, tá? puxar, por O favor, Lelo, por favor. Lelo joga pra caramba. É bizarro. Era da Green Zone. E o Torino, que tá lá no Malala. Sim. O Torino joga muito também, cara. Dá um trabalho aquele cara. É terrível, cara. De Tempest eu vou ressaltar isso, senão também a gente vai estender demais aqui. Sim. Monge, que é uma classe bem. Hoje tá bem baixa, né? Mas. Muito, né? Coitado Teve da um cara. cara que jogou comigo lá no Vidian, que ele não joga mais, que não tem como eu não falar dele, que é o Cotoseira. Esse maluco jogava demais de monge, era bizarro, numa época que o monge não tinha sino, não tinha. Era totalmente diferente, né? Sim. O Castor da Cherno. O Castor joga muito de monge. Castro Joga é. muito. Dá um trabalho. Agora ele acho que ele tá de Tempest, se eu não me engano, mas ele joga muito de monge. E o Carrapicho, que aposentou já, que era o líder da Regicidas, também joga horrores de monge. Sim. Necromante. Necromante tem uma galera que joga bem, Tem. mas tem dois da Warlords que tem que falar, que é o Miguel, de Eu já novo, né? imaginava. E tem um cara na Warlords, cara, o pessoal não conhece muito, mas o cara, ele tem 2.000 de ressonância. Quando eu Aham. conheci, ele tinha 1.800. E o cara faz um estrago de necromante, que é o Hitman BR. Esse cara joga muito. Inclusive, eu tive uma época que eu tava buscando contas, né? Pra fortalecer o clã, não na Warlords, antes, na Trick, né? Sim. E eu até ofereci, eu achei uma oportunidade, eu ofereci uma conta mais forte pra ele. E ele falou pra mim, falou, não, eu gosto de ser sofredor. Eu falei, não, então tá bom. Mas ele joga muito. E acho que duas menções também aí, obviamente não vou lembrar de todo mundo, mas da Infernais ali, o Dark Tech e o da Hell também. São dois jogadores muito bons de PVP também, de Necromante. Sim. Tem um pessoal aposentado aqui também que eu tô falando, tá? Cruzado. Cruzado tem o meu filho, o The Dragon, o Danilo The Dragon. É teu filho mesmo Cara, ou virou filho do não, jogar? não, é filho de consideração, peguei pra criar isso aqui. O The Dragon, cara, jogava muito De de cruzado. cruzado, pra caralho, me Tá. ensinou muita coisa, não só de cruzado, de outras classes também. A classe tá esquecida, né? Cruzado. Era um estudioso do jogo, né, ele Sim. estudava muito, então, tipo. Outros caras aposentados já aí também, né? O pessoal, dependendo quem tiver no chat, eu vou ser xingado. Kardec.
Na época que ele jogava de cruzado. Ele jogava bem pra caramba de cruzado. Eu nunca vi, mas eu já Apesar de ouvi ser um falar dessa player história. meio. Apesar de ser um player meio complicado, o cara jogava pra caralho de cruzado, cara. Aí da atualidade aí, eu não posso deixar de mencionar o Maiquinho, o pessoal da Chernobyl vai adorar, o Mister Michael. O Maiquinho joga muito bem. O Michael, ele é um cara que joga muito bem com o coletivo, cara. Muito... No X1, todo mundo da Warlord já tem a orelha dele já. Ruinzinho no X1. Mas, cara, no coletivo, ele joga bem pra caramba de cruzado, cara. E eu gosto muito dele. Ele é um cara, é um terrorzinho, mas joga pra caramba. Só pra agilizar aqui, vamos lá. Sim, Parangueiro, tá lá no Malá, também é um cara que joga muito bem de cruzado, eu trombo direto no CB. O sim. Cão Dog, quando tava de cruzado, também é um cara que pra mim jogava muito bem de cruzado, não sei como ele tá hoje, nunca mais vi ele de cruzado. E o Bob Bourne da Armageddon. Bob Esse Bourne. cara me dá um trabalho no CB, velho. Toda hora eu erro desmoralizar com ele, velho. Toda hora. Eu solto desmoralizar, porque ele meio que vem brilhando. Eu não sei se ele colocou glitter no personagem dele. Ele vem brilhando assim, aí você fala, não, tá com ativo lá. Pum, Pum! desmoralizar. Aí ele vai e sobe o Invu. Fala, ah, Ah. não, meu. Ferrou, né? Também joga muito bem. Bárbaro. O Kuei que aposentou, que hoje é o Shogun, eu. O Kuei, um dos melhores jogadores de Bárbaro que eu conheci. O Chopa, eu acho que você não conheceu o Não, não Chopa, né? conheci, não conheci. Cara, esse maluco era bizarro. O que ele fazia com pouca ressonância, o jogador fudido. Temeng é um cara que joga muito de Bárbaro. Sim, Valmar, o Seninha, que eu já falei, também joga muito. A Chuca, da Infernais. sim. Difícil arrancar aquela mulher do ídolo, viu, velho? Não morre, não faz. Pisa até o Triste. final. E tem um cara, velho, que se eu não me engano, ele é da Hero. Ele não tem uma ressonância muito alta, mas é o Sika. Eu não sei se você já trombou ele Não, no nunca CB. trombei, nunca trombei. Cara, esse maluco dá um trabalho de bárbaro, velho. E ele não é um cara ressonadão, mas ele dá um trabalho absurdo de bárbaro também. Ah, DH, a Dé da Hero. A Dé é coisa de louco, ela A jogando conta de dela DH. dá muito dano, eu nunca vi. Muito bem buildada. É, Assim, em termos de estar bem buildada, é na mesma linha do Voodoo, né? Ela trata com cuidado ali as builds dela, até de PvE, né? Também joga muito. Tem alguns caras que jogam muito de DH também lá na Trick, lá, o Nox, o Duda, o Van Lex tá jogando muito bem de DH, o sim, Smoke, que era de Abretz, agora tá na Warlords. E sim. o Max Ma- da Da Triforce, Triforce, Max Max é o Almaty. máximo. Sim. Dá um trabalho de DH também no Tenso. Arcanista, a Morrigan, não sei se você conhece, Conheço, conheço, cara, conheço. dá um trabalho desgraçado. A Athena, um cara que eu não mencionei, tá jogando de Necromante agora, mas também jogava muito de Arcanista, era o O Fênix. Fênix, eu imaginei. Fênix. Até porque aquela personagem dele do jeito que tava lá, ele passava o raio lá, ele matava os 8 de uma vez, 9 né? mil de Coisa potência. louca. Bizarro, velho, bizarro, mas também joga muito bem. A Athena, que eu acho que eu falei, o Modan, que tá lá com a gente na Warlords agora. E tem um cara que eu vejo no CB, eu não sei nem se esse cara é hermano, o que que ele é. É o. Como que é? É Yan Van Yan, não sei agora. Eu trombo ele direto no CB. Também dá um trabalhinho chato esse cara de arcanista, cara. Aham. Joga bem também. E BK, É, cara, isso que que eu ia acho que foi falar, a única BK, que eu falei. eu acho que não tem hoje em dia, não, né? Hoje em dia Não BK tem, não cara, não tem. tem. A época que o BK poderia ser dito que tinha players expressivos, é uma época que eu quero apagar, que foi a época que começou aquelas treta do hack lá. Aham, é. Sim. Nossa, isso aí é aquela que seria a época que o BK tava relevante, mas hoje em dia, Não, não tem. E né, pra gente finalizar, a pergunta clássica que eu vou sempre fazer pra todo mundo: saúde do servidor, seu ponto de vista. cara, eu acho que pode melhorar, Legal. né? É complicado, tem a questão do desequilíbrio de ressonância, mas também não tá ruim. A gente tem três frentes consistentes, né? É, é só a gente tentar melhorar o relacionamento entre a galera, na minha opinião, né? Mas eu acho que de saúde, de jogabilidade e competitividade, na minha opinião, tá bacana. A gente consegue ter o nosso papel aí. Infelizmente, não tem. Eu gostaria que tivesse mais frentes, né? Se algum dia desse a louca na galera, né? Vamos pegar dois clãs fortes e um clã mais de boa. Imagina quantas frentes dava pra fazer, né? Você pegar isso daí, né? Seria um negócio muito legal, mas a Cara, gente sabe que não vai acontecer. seria um servidor, eu acho que seria um sonho de
sim. Que eu... Pensa assim, ó, sabendo que a Vortex era um clã mais PvE, eu acho que a gente por um tempo teve, ali naquela aliança, a gente teve um cenário muito ideal, que seria legal pra todo mundo, né? Tinha dois clãs aí mais com a pegada PVP, a Warlords e a Infernais, e a Vortex ali, que era um clã com uma galera extremamente participativa, mas uma galera não tão focada em PVP. Sim. Né? Imagina quantos clãs dava para incluir nesse ciclo né? Quantas frentes daria para ter, né? Mas é uma utopia a gente pensar nisso hoje, até porque em alguns aspectos aí a competitividade ficou pesada, né? Então, até na trocação de elogios aí entre a Triforce e a Chernobyl, né? Então, Ficou uma coisa mais. Ó, a gente sabe que para hoje não. a gente vai agora, eu vou abrir, pessoal, a galera do chat. Eu recebi algumas perguntas aqui. O pessoal o Guga que eu digo é o vôlei, né? Ele tava ali pegando, captando ali junto com o Guedes, junto com a Chaizinha, o pessoal ficar me ajudando, sempre me mandando a pergunta da galera do chat. Aquele momento que eu vou abrir pro pessoal do chat fazer as digníssimas perguntas para você. E lógico, vou dar uma segurada aqui na leitura, tá? E sempre, já, que você não se sentir confortável, por favor, Peçanha, essa eu vou pular, eu já na hora eu já vou pegar o entendimento e a gente já dá aquele corte, já dá aquela amarrada e já joga pra próxima. Vou estar sempre falando o nome da pessoa e a pergunta que a pessoa fez pra você, tá bem? Uhum. Oni mandou uma pergunta pra você. Qual o melhor player em PVP top 5 e qual os piores top 5 no CB? Qual aquele cara que quando você cai contra, você fala foda-se, fudeu. Putz, cara, é difícil, porque isso pode ser em várias. Muitas vezes você tem um time menos ressonado de um lado e uma galera extremamente competente lá, e do outro lado você tem um time mais resonado, mas é uma galera, uma sinergia um pouquinho complicada, né? Ah, cara, top 5 players Ele falou PVP. tanto de piores e de melhores, só que aí fica à sua vontade, ele botou nos dois. Cara, pior. Esses top 5 piores eu senti um pouquinho de veneno do Oni aí. Esses top 5 piores eu não vou falar, não. Mas o top 5 melhores, cara, Vugudu, né? O Diacho, cara, eu nunca sei se é o Diacho ou se é o Golden que tá lá. O Golden eu conheço já desde o do Golden é da minha época de vídeo, né? Sei que é um cara que joga muito bem, Muito. de ressonância aí. E, putz, cara, todo mundo que eu falei aqui, naquela hora que você me perguntou das classes, é um pessoal relevante, sabe? Sim. E preocupa quando você vê do outro lado, né? Tem Torino, tem Lelo, tem Miguel, o Oni também é um que, puta, tá dando um trabalho. Se você vê os vídeos que tá rodando atrás da sua live aí, teve um deles aí que eu morri 30 vezes, 30 foi pro Oni. A coisa não tem o que fazer, né, cara? É isso, eu tava pisando no ídolo, eu tava fazendo minha A parte. minha parte eu fiz. E a minha parte eu fiz. Né? Mas cara, tem muita gente relevante hoje. Top 5 é difícil montar, Sim. sinceramente. Sinceramente. Mas quando cai do outro lado, que me preocupa hoje, né? E aí eu não tô falando só de jogabilidade, tô falando de uma maneira geral. Sim. Quem preocupa do outro lado é o Oni também. MZK preocupa, Vugudu preocupa pra caramba, né? O Diastro preocupa pra caramba. E deixa eu ver quem mais quando eu vejo dar uma gelada na espinha. O Death Wish voltou muito forte, cara. Você não conheceu o Death Wish? O Death Wish é irmão. Ele voltou muito forte, cara, e também tá preocupando. O Fênix também é um que preocupa, mas eu tenho trombado pouco ele no CB. Isso que eu também ia falar, o Fênix ele não tá jogando mais como, ele não tá ativo mais como antigamente. Acaba se resumindo um pouco às baleias, as melhores baleias. O top 5 é as baleias que tem a melhor jogabilidade e também uma conta muito forte. Acho que é sempre assim que vai acabar resumindo um top 5 aí. E não tem jeito, não dá pra gente fugir disso. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Tem um pessoal que você sabe que você vai ter que focar, que você sabe ter uma ressonância pareada, que nem eu falei, por exemplo, do Bob Bourne. Sim. Na trocação, é um cara que eu sei que eu não posso deixar jogar livre, né? Mas de força é isso aí mesmo que eu falei. E é muito. E quando você, até pela tua ressonância, né? Você pega muita galera alta, né? Pega sim. É que eu não vou falar nome de novo que eu prometi. Sim. Mas é que tem umas baleias que às vezes cai com a gente que só por Deus, velho. Eu não sei. Relaxa. Eu não sei o que os caras estão fazendo, tá ligado?
Tipo, Eu entendo, eu tô no Discord, a gente conversa, tem hora que a gente fala assim, olha, triste, triste. tem partida que você abre e você olha e fala, não, perdi. Ah, não, mas você tem uma baleia. É, mas a minha é horrível. A minha não tem nadadeira, tá ligado? Ela A só minha bem boia. capenga, bem Porra, é capenga. fogo, viu, cara? É fogo. Mas, The Dragon, pergunta pro Japa qual o filho preferido. A gente filho complicou, hein? preferido? É, filho Pô, preferido. eu considero que eu tenho 99 no jogo. Na vida real eu tenho 3, né? Um que ainda não tá aqui, mas na vida real eu tenho 3. Mas no jogo eu tenho 99, né? Não posso falar que eu tenho filho preferido, porque senão a galera começa a debandar da Warlord. Amo todos igual. Amo todos Boa. igual. Se sair saiu pela tangente dessa. O Alves, provavelmente te zoando na linha de japonês, ele botou assim: HDK me ensina a comer de pauzinho. Ensino? Bom, claro que eu ensino. Ô, Japão, uma pergunta. Você é descendente de japonês? Aí isso daí não tá aqui não, tá? Essa pergunta é minha. Não, não, não tem problema. Você é descendente O mesmo de meu, japonês? o meu pai é japonês, né? E minha mãe, ela é italiana, de família italiana, né? Aham, E eu nasci no Japão, cara. Meus pais estavam pra lá no final dos anos 80 aham. e eu nasci lá. Mas é assim, meu pai é japonês. Ah, ó, eu vou até aproveitar, eu não tinha lido aqui, tem a pergunta que o Oni mandou perguntar. Você é chinês? Não, Deus me livre. Deus me livre. A gente não se bica, tá, gente? Vocês têm mania de falar que é tudo igual aí? A gente Ah, não se japonês e bica. chinês não se bicam? Hum, Não sabia disso. não. Tem toda uma história por trás disso daí que é muito antiga, mas o povo não se bica, né? E o Japão fez muita maldade na China também, né? Então, Entendi, compreensível. entendi. Mas não, a gente não se bica. Eu acredito que seja isso. Pricetor, manda um beijo pro HDK. Não falou Shogun, mandou com HDK, deve ser alguém que te Deve conhece ser da das antiga. antigas. Fala que é o sobrinho dele aqui. O famoso Pricetor, Ah, o com dois Price. E. É o Price. Pricetor. Pricetor. É o Price. É, tá aposentadinho também esse daí. Esse é filho do The Drago, meu neto. Ah, é? É, do YouTube, Maicon perguntou: todo o seu tempo como líder, qual o player mais difícil de liderar? Você, Marco. Você, Marco. Sem dúvida você, Marco. Olha, deu trabalho, viu, velho? Hoje em dia ele tá tranquilo aí, mas o que eu tive que encher o saco desse cara, cobrar ele. Porque assim, eu acho que nem eu falei, pessoal, aquela zoeirinha. Porra, que nem ó. Vou mandar um beijo pro Babu, que eu prometi pro Babu que ia mandar um beijo pra ele. Beijo, Babu. Babu, ô Japa, vamos entrar no conf pra você morder meu bumbum. Legal, brincadeirinha saudável, vamos dar risadinha, né? Sim. Mas aí quando começa aí falar, não, seu clã é isso, seu clã é... Não, para. E o Michael, ele gostava dessa. A galera da Cherno cutucava e o Michael Aham. gostava. E aí, às vezes, ele cutucava e aí ficava aquela trocação. E olha, foi difícil. Teve um período do Michael aí que eu quase desisti, pessoal. Foi difícil, viu, cara? Porra, Teixuinha, qual classe que o Japa acha mais divertida? mais divertida. Ah, hoje o Bárbaro. Eu tô me divertindo bastante de Bárbaro. Aham. Eu sempre, por muito tempo, eu odiei DH. Quando eu joguei de DH também gostei bastante, mas hoje eu acho que o Bárbaro que eu tô me divertindo mais é com o Bárbaro. Não porque ele tá forte, eu nem acho que ele tá quebrado, mas ele tá forte. Eu acho que tem que ser forte. Pra mim, todas as classes têm que ser igualmente fortes. Aí cada um joga com o que quer, Sim, né? Não fica seguindo só meta, meta, meta. sim. Mas o Bárbaro, eu acho que hoje pra mim é o mais divertido. Olha, Monge, eu tenho uma paixãozinha por monge, mas não dá pra jogar de monge hoje em dia, sabe? é Tá- complicado. É porque tem o Tempest e é uma redundância mais forte. Então, pô, se eu vou jogar, vou jogar de Tempest. Peste é melhor. Não tem É jeito. duro, eu joguei quase 10 temporadas seguidas sem trocar de classe. Eu joguei de monge, cara. Apesar que eu vou falar Tanto assim, que eu gostava.
Tem uma build, até que eu tava perguntando, é uma build totalmente diferente de monge, não tem nada a ver. Uma build que o monge agora fica girando o bastão e parece que ele não toma Isso dano, aí porque ele parece que ele, era ele do tá. D3. Era do D3, é isso mesmo. Trouxeram pra cá agora. E parece que ele não toma dano, por causa que tem uma calça que tira 20% do dano e você ainda coloca um pouco mais de armadura, ainda tem o escudo Zen ali, parece que o monge fica mais. Mas não é o monge que a gente está acostumado, tá longe de ser aquele É. monge que dá voadora, volta. Guga Channel. Pergunta pro HDK, por que você nunca assumiu seu amor pela casa do Kibe? Como não assumi, eu falei hoje falei hoje numa live aqui, pô. Claro que eu assumi. Eu amo todos vocês. Sumatra, qual foi a vez que você pior perdeu a paciência nesse jogo e por que nunca? Não, vou tentar aqui. Não, eu entendi, eu entendi. Ah, Eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Mas voltando nos tempos do Vidian, teve um cara não acredito, tira que tua paciência. eu nunca briguei no chat. Nunca fui um Aham. cara de brigar em chat, nunca causei no chat. Mas tinha um cara que eu desenvolvi um ódio pelo cara, pelo jeito que o cara era, uma pessoa arrogante, uma pessoa. Nossa, o pessoal das antigas aí deve conhecer, que é o nick dele era Plaque. Meu, como eu consegui, esse cara conseguiu conquistar meu ódio, cara. Assim, Que eu não isso? interagia pra evitar Aham. treta, mas uma pessoa de uma arrogância imensa, cara, e não dava. Mas foi a única vez que eu realmente Perdeu. cheguei a perder as estribeiras assim e tal, mas eu sou muito tranquilo, cara. Torino mandou pra você. Japa, instigar um jogador low resso a cachar ou recrutar um jogador novo cachado? Interessante a pergunta do Torino. Eu prefiro instigar um cara low resto a cachar. Se ele puder, Sim, obviamente, né? Porque a gente sabe que quando você fala de cash nesse jogo, o problema é que é exponencial nesse jogo, né? é. Ele não é uma linha contínua, né? Você vai caixando aqui, vou colocar um passe por batalha por mês aqui, mais alguma coisinha, eu chego lá. Mas se o cara tiver condições, eu prefiro instigar, porque na maioria das vezes é um cara que eu já conheço, eu já confio. E assim, cara, embora seja importante, eu nunca fui uma pessoa que me senti seduzido por ressonância, Aham. né? Eu valorizo muito o gameplay, o cara que tá lá se dedicando e tentando, né? Vale muito mais o cara que tá ali se matando no ídolo do que com pouca ressonância, mas fazendo alguma coisa, do que um cara que tá perdido lá, correndo atrás de kill, sei lá. E tem, sei lá, 25k de ressonância e tá correndo atrás de kill, não tá fazendo objetivo. Não, não, Pra não vai mim, te ajudar em vale nada. mais o low res cachar, né? Até porque se você pegar historicamente, você pega o cara que lá no comecinho do jogo lá, o cara chegou e botou uma grana absurda no jogo. Esse cara, ele demorou muito pra sentir dificuldade no jogo. Porque ele já começou muito forte, muito Sim. forte. Então assim, no CB ele destruía, num mundo que a galerinha tava ali 1Kzinho, 2K, nossa, já era 2K, né? Porra, esse maluco que tinha 6, 7K, ele rebentava na época. E aí o Passava. que aconteceu? Teve uma galera que teve que evoluir devagar. O pessoal teve que evoluir devagar por questão financeira. O cara não Sim. tinha bala na agulha. E aí esse cara, conforme ele foi evoluindo e teve condições de seguir, quando diminuiu a parede da ressonância, que era gigante antes, esse cara que castrou aqui com ao longo do tempo, ele também teve que desenvolver jogabilidade. E aí a hora que ele tromba um cara com uma diferença menor de ressonância, ele vai dar um cacete no cara. É Entendi. isso. Ele consegue ter uma jogabilidade melhor. Entendi. Somada à A ressonância, ressonância, perfeito. Cai. né? Ó, muito boa resposta e muito boa pergunta. Hawks Manco, que ele mandou pra você. Hawks. Saudade HDK de monge. Halloween. Japa, se arrepende de ter feito aliança com os cansados da Triforce? Rapaz, Não, Halloween. não me arrependo, não me arrependo. O que me desgastou, Hello, foram as tretas, né? Mas não me arrependo. Eu gosto de todos aí. E digo mais pra você, cara. Gosto muito de todos vocês aí. Quem eu tive contato, né? Tem gente que eu não converso muito, até porque eu não tive oportunidade, né?
E de uns tempos pra cá também eu tô tendo a oportunidade de conhecer os seus arqui-inimigos da Chernobyl. E gosto de muita gente de lá também, cara. Mas não me arrependo de maneira alguma. O meu BO mesmo foi a treta, não foi a Triforce, foi a treta. Treta. Desgastou, né? Eu acho que também você. Gastou, E eu até porque cansei. você pegou a treta não, não querendo, gente, eu não tô levantando ali, não tô comentando. Só tô falando do peso que eu. Porque eu peguei o finalzinho. E se eu que peguei o finalzinho, não conhecia nada, já achei pesado. Imagina você que vivenciou. Você pegou a treta ali do Mister Chris, né? Com o Vugudu, você vivenciou todo aquele momento, né? Foi Desde o dali. comecinho, né? Desde que começou, né? E os caras, eles até... Eles trocavam ideia, tudo, né? E o negócio começou a tomar um rumo totalmente Absurdo. bizarro, né? Com o pessoal do Mr. Chris, o Mr. Chris e os outros também, né? E tomou um rumo medonho, né, cara? Sim. Mas, The Dragon. Pergunta pro Japa se ele fosse caminhoneiro, onde ele ia preferir levar madeira. Ah, não. Eita, é zoeira. na casa dela. Na casa dela, Dragão. Guga, quem hoje no jogo você gostaria de trazer pro clã, mas você não consegue de jeito nenhum? Um player hoje do jogo que você gostaria de trazer para o Warlord, se eu acho que eu entendi, mas você não consegue de jeito nenhum, que talvez não sairia do clã, mas você gostaria de trazer para jogar com você na Warlord. Nossa, tá a galera da Infernais que eu queria trazer pra cá, hein? Mas, Vai deixar o mas, Clodog falido de clã! mas assim, eu gostaria se o clã amanhã tivesse 150 membros. Sim, Porque eu não abriria a mão de ninguém que tá comigo hoje. que irado. Só se o cara chegar pra mim e falar, ó, eu não quero mais. Beleza, é diferente. Mas eu não abriria a mão de ninguém que tá na Warlords hoje, sinceramente. Pô, maneiríssimo, maneiríssimo mesmo. Olha, isso é muito legal. Que lua! O que o monge precisa para voltar pro meta e conta a sua história de amor pelo monge. O que o monge precisa voltar pro meta? Cara, eu acho que no meta atual pode voltar até o sino, que tava quebradíssimo, pode voltar que vai tá, ainda vai estar legal aí, mas cara, o monge voltar pro meta, eu acho que virou até uma redundância por causa do Tempest. Eu achei que a Blizzard não inovou com o Tempest. Eles Pensei a pegaram o mesma coisa que personagem, você. colocaram uma temática nele de elemento da água e vento, mas com a jogabilidade do monge, né? Não Perfeito. precisava. Acho que tinha que ter lançado uma coisa com uma mecânica nova, né? Uma coisa diferente para o BK foi assim. O BK ele tinha algumas características de outras classes, mas ele trouxe uma jogabilidade diferente. O Tempest não. Ele é um monge bufadaço, né? Então, e monge, cara, sempre adorei monge, né? Joguei 10 temporadas seguidas de monge e ó, Não tenho. fico triste que não tenho coragem de voltar hoje, porque não faz sentido voltar a jogar de monge. Pra mim não faz sentido. Né? Todo respeito aí quem persiste, respeito grande mesmo, mas Tiro o pra mim não chapéu. faz sentido voltar. Nossa senhora, cara. Guerreiros, cara. Luizinho, melhor hoje ou a época que era da sanatório? Melhor hoje. Não pela sanatório, é porque o contexto como um todo, né? É, a galera engajada. Eu só sinto falta muito do Belay, né? Da Armagedon. Ele tá na Armagedon hoje com o Jinx. Aham. Mas melhor hoje, cara. Melhor hoje. Tem uma galera engajada, tá todo mundo organizado, todo mundo com o mesmo objetivo. Então tô mais feliz aqui. Na sanatória tinha muita peça solta lá, sabe? A galera que não queria nada com nada, Aham. mas era amigo e tá tudo bem. E eu queria um negócio um pouco mais competitivo, né? Sempre quis, né? The Dragon. Japa, se pudesse tirar um aposentado do banco com uma conta de 9K, quem seria e o que aconteceria com o jogo? Ele Eita, quer que eu, cara. ele quer que eu falo dele, mas tem dois caras que eu gostaria de tirar do banco. Ah, o Um é o The The Dragon ele Dragon. parou, ele não tá jogando mais. Não, não tá mais. Ele tem, na verdade, o The Dragon ele faz service hoje em dia, né? Aham. Inclusive a parte de grind da minha conta tá na mão dele. Eu Entendi. não tenho tanto tempo assim pra grindar. Mas o Dragon é um, sem dúvida, né? Não porque é amigo, eu gosto muito dele e eu sei da capacidade dele no jogo. E um outro cara é o Chopa, cara. Que Todo saudade mundo que eu tenho fala daquele muito cara, bem velho. desse. O maluco jogava demais, velho. Meu Deus do céu. É um cara que eu tiraria do banco também se eu pudesse fazer duas contas.
Se não, aí é do meu fiote, né? Aí eu dou Aí, né? preferência. Japa, até para não prolongar, por causa do. Tem muitas outras perguntas aqui, mas são muitas perguntas muito na mesma linha, tipo, você é japonês, aquelas coisinhas assim. Então, assim, vou fazer aqui as considerações finais. Quero te agradecer muito, muito mesmo. Olha, você foi uma pessoa que, assim, eu queria entrevistar pelo que eu te conheci muito mais pela Warlord, não vou mentir pra você, até pelo meu tempo de jogo. Quem começou a jogar em janeiro, eu comecei a ter. Porque eu falo, eu acho que quando você começa a jogar, eu acho que os primeiros 3 meses ali você tá numa nuvem, né? Você tá ali, tudo é lindo, tudo é belo, e depois que você começa a entender, começa a ver as pessoas, começa. Então, assim, cara, foi sensacional. Você é uma pessoa que. Pô, a forma como você lidou com as coisas, as colocações que você fez, algo que me agrega muito. Eu falo assim, o pessoal pergunta muito do. Pensei, como é que é pra você pro podcast, fazer o podcast, conversar com as pessoas? Eu falo que é um crescimento pessoal. É um crescimento como player, um crescimento como pessoa, porque eu aprendo com vocês. Vocês me ensinam uma visão nova do jogo, uma visão de história do jogo, como é ser um player de tanta relevância, porque, pô, pra mim você é um cara de muita relevância. É um cara que, assim, eu quase joguei com você, quase que eu participei dessa família aí, só que por motivos de palavra, de organização mesmo, acabou que eu não pude estar com você na Warlord, então assim, eu tô tendo a oportunidade de sentir o gostinho que a galera da Warlord tem diariamente aí com você, através da sua liderança, do bate-papo do dia a dia do WhatsApp. Então, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer, porque foi sensacional a conversa, o bate-papo contigo. É algo para mim que fora da curva, eu não vou mentir, eu aprendi muito a sua visão de jogo, tanto que todo mundo fala, caraca, o Japa é sensacional, o Japa é muito tranquilo, pô, é um cara que tem um bate-papo muito legal, então não tenha dúvida disso, e assim, quero deixar as considerações finais, tanto de sua, para o pessoal que estava assistindo aí, pessoal que assistiu, que quem não pôde continuar até o final, mas que depois vai, ou que quem vai rever, vai ver no YouTube, eu quero deixar essas considerações finais para você, e muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo, porque você é um cara sensacional. Quero muito conquistar uma amizade, ter você aqui sempre. Eu já joguei várias vezes com você ali, mas conhecer você pessoalmente nesse bate-papo para mim foi algo fora da curva, cara. Ah, cara, muito obrigado. Eu agradeço a consideração, o convite, né? Eu acho que isso que você está promovendo para a comunidade é muito importante, né? A galera abrir um pouquinho a cabeça da galera também, é o cara por trás do personagem, né? Sim. Porque o pessoal vê ali o personagem, o personagem, o personagem e não conhece, né? Às vezes a gente, o nosso pensamento, o nosso trabalho, o que a gente pensa, e isso é muito legal, cara. É até para quebrar barreiras aí, né? Às vezes os caras acham, falam, não, o pessoal da Warlord lá não fala nada. Acho que eles odeiam a Chernobyl. Ou eles odeiam a Triforce, pergunta do Halloween, sem cabimento essa pergunta Halloween, ai meu Deus do céu. E de se arrepender e tal, né? Mas, não, mas isso é muito importante para a comunidade. E eu sou muito grato a você, Peçanha, assim como eu tenho certeza que todos os entrevistados também são, por você trazer esse conteúdo aqui. Eu acho que a comunidade precisa disso, cada vez mais, esse bate-papo entre os players aí, os líderes, pessoas que são importantes pro cenário do jogo aí. E agradecer a galera que assistiu até o final aqui. Muito obrigado aí, o pessoal da Warlord, obrigado de ter vindo aí também. E, E é isso. gente, olha, eu vou deixar um agradecimento aí por todos, a galera aqui, como eu sempre faço. Vou estar fechando a call aqui, porque agora eu faço aquele bate-papo final que eu gosto de saber como o convidado se sentiu, como foi o. Ah, é verdade, verdade, verdade. Japa, não podemos esquecer. Eu já tava aqui, ó. A galera. Tem que ter a dancinha da vitória. Você falou no 12 Reinos que ia fazer. Agora é contigo. Deixa a sua vontade. Eu tenho que fazer a dancinha. Pera aí, deixa eu ajeitar a câmera aqui, Vai porque eu tenho fazer que mesmo? Vai levantar. fazer. Gente, ele vai Vou fazer a fazer, dancinha. Vai vou fazer a fazer. dancinha. Vai Pera aí, deixa fazer. eu tirar o fone, que esse fone tem fio. Vai lá, manda pra lá. A dancinha da vitória. A dancinha da vitória. A dancinha da vitória. Ninguém pode falar que eu não Não fiz, hein? fez a dancinha.
É verdade, tá gravado, tá gravado. Oh. Gente, uma coisa que também eu queria aproveitar aqui junto com o Japa, eu queria fazer um agradecimento, que eu peço até desculpas pra galera que, assim, nos outros podcasts, que vem muita galera do clã, vem muita galera do Warlord e a galera se inscreve aí no canal. Então eu quero aproveitar aqui, que eu tô junto aqui com o Japa, olha, eu quero fazer um agradecimento ao Thiago, ao Alan, na Alex, ao 77 Duda, ao Vasconcelos, ao Sacramento, ao Horace Potter, ao Preceptor, ao Steineri, Mike DC, todos inscritos novos do canal, muito obrigado pelo seu follow, muito obrigado por ter acompanhado o Japa aqui. Eu vou, depois dessa dancinha da vitória aí, que eu acho que a gente não podia deixar de ter, tá registrado. Vai ter muito gif da dancinha da vitória, como teve com o Sumatra, como teve com o Halloween. E eu, como a Mogami falou, vou fazer um contrato de tem que ter a dancinha da vitória. Tem que ter. Eu não me conformo, o Cão Dog teve escolha, o Apocalipse teve escolha. Que isso, cara? Tem que ter a dancinha da vitória. Gente, eu vou estar, como sempre, fazendo aquela raid, né? Vou estar fazendo aquela raid, vou mutar aqui, vou trocar pra eu poder conversar com o Japa. Japa, novamente, meu amigo, muito obrigado mesmo. Valeu, gente. Deixa eu trocar aqui a tela. Vamos fazer aquela nossa raid com... Vamos ver aqui, pra gente fazer aquela nossa raid, pô, top demais, como a gente sempre faz, tá? Eu quero agradecer o carinho de todos vocês mesmo. Absurdo, muito obrigado. Vocês são sensacionais, tá? Isso é muito importante pra gente, pra mim, como um criador de conteúdo, ter vocês aqui, poxa, numa quarta-feira de noite, ter vocês aqui, pra mim é algo sensacional. Eu tenho um carinho, muito obrigado por todos mesmo, porque vocês pra mim é o que fazem, me dão força pra estar aqui dia a dia, tá? Eu vou sempre dar aquele carinho como eu tenho, né, pelo Rodolfo. Vocês já conhecem, é uma pessoa que está comigo no dia a dia, que me ajuda aqui na criação de conteúdo, me ajuda a ajustar. O Guguinha não tá aí, se o Guguinha tivesse online a gente mandava aquela raid lá pro Guguinha, mas o Rodolfo tá online aí, hoje eu vou dar aquela força pro Rodolfo, ó, coraçãozinho pra vocês. Gente, até a próxima live, tá? Muito obrigado pelo carinho de todos, vocês são sensacionais. Tô aposentado, tá nada, Guga, como eu falei pra você, pro Japa, ó, você é quem eu acompanhava, você é brabo demais, você tá doido, você tem que voltar, para com esse negócio de aposentado. Gente, um beijo que eu vou conversar com o nosso convidado. Até a próxima live, gente. Galera do YouTube, beijo pra vocês também, tá? Já soltei aquela raid, beijo pra vocês. Eu não posso... no YouTube não tem como fazer aquela raid, mas muito obrigado pelo carinho de vocês, por vocês estarem acompanhando. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo, galera do YouTube. E, ó, até amanhã, hein, pessoal do YouTube. Vídeo novo saindo no canal, hein? Vídeo novo saindo no canal. Um beijo para todos do YouTube. Jogador, vídeo de hoje então foi esse podcast com Japa maravilhoso. Uma coisa muito importante para você. Já compartilhou? Já deixou a curtida? Já deixou aquele like interessantinho? Ativa o sininho. Tem muita gente reclamando que não tá chegando os vídeos, então dá aquela ativada no sininho, coloca para ir para quando a gente soltar os vídeos do nosso canal. O adendo que o Japa pediu para eu colocar, eu vou estar deixando escrito aqui, vai estar aparecendo aqui com as palavras dele, tá? Eu vou fazer um breve resumo, mas vai estar aparecendo aqui com as palavras dele, porque no bate-papo a gente está conversando e ele acabou esquecendo. Foi que o quê? Que na parte ali do Regicidas, a aliança da Trick e da Rising Phoenix e da Dark Resistem,
eles tiveram um papel excelente com ajuda, com alguns players que tá com ele até hoje, que é o Kinox, que é o Duda, que é o Naert, o Cusco e entre outros. Ele pediu para eu deixar esse adendo aqui e vai estar aqui, ó, deve estar aparecendo agora para você com as palavras dele. Japa, muito obrigado pelo carinho. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast maravilhoso, tá? E até o próximo vídeo!